nunca teve um centro administrativo. Então nós somos próximos a ter um centro administrativo moderno, né, na altura de Poços de Caldas. Alguém aqui tá arrancando árvore e ficando feliz de arrancar? Eu acho que não. A hora que tiver uma chuva com vento, eu quero ver ele ficar com o carro parado ali esperando. Todo prefeito que entra no carro de prefeito, ele entra de cabelo preto e sai de cabelo branco. Ou sem cabelo, né? No meu caso, eu tô saindo de cabelo branco, tá bom, Muito bom! Vamos chegando com mais um episódio do Café com Manteiga, mais uma quinta-feira. Tudo bem por aí? Grande abraço, obrigado por nos acompanhar aqui no nosso podcast. Meu lado aqui, meu companheiro Ideu Pereira. Fala aí, Ideu, tudo bem, meu querido? E aí, quinta-feira de novo, né, Marquinhos? Estamos aí na luta e na labuta, né? Opa, hoje nós estamos entrevistados para lá de importante, Nossa para entrevistada. lá de especial, não é isso? Prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo. Prazer recebê-lo. Obrigado Marquinhos, obrigado Ildeu. Prazer estar aqui com vocês de novo. Tem tempo que eu não vim, acho que eu vim num dos primeiros aqui, né? Você foi um dos primeiros episódios. E retornando. Prometeu voltar. Aí. Exatamente, retornando agora aí. Satisfação estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom, deixa eu falar aqui rapidinho do Especial Turismo, a apresentação do meu companheiro Ideu Pereira, as viagens, né? Os passeios, os lugares que o Ideu mostra no Especial Turismo, para você acompanhar pela TV Poços, viu? Aos sábados às 20 horas, aos domingos às 15h30 e às quartas-feiras também às 20 horas. Não é isso? Exatamente. O último programa que eu fiz foi em Castelo, no Espírito Santo. Eu estava muito próximo de Volta Redonda, ainda mandei uma mensagem para o prefeito. Falei, prefeito, arruma pouso e alimentação para nós aí, que nós estamos perto da tua terra. Perfeito? Volta Redonda, ué. Foi verdade. Volta Redonda. Quer dizer, brincadeira, eu estava indo para pousar em Juiz de Fora, porque daqui lá dá 800 km, nós tivemos que dividir a viagem. Juiz de Fora é pertinho lá. É perto. 550 km, se não me engano. Volta Redonda faz parte da Grande Juiz de Fora, não é isso? Juiz de Fora faz parte da Grande Volta Redonda. Duro na queda, hein? Duro de negociar. Muito bem, gente, ó. Ele é prefeito, deixa ele falar. Ele é prefeito, deixa ele falar. Sérgio Antônio Carvalho de Azevedo. Por pouco, hein? Por pouco, isso não é meu parente. Seu Azevedo de onde que é? De Volta Redonda? Meu Azevedo meu avô era português. É de Azevedo. Lá em Portugal, quando você tem um sobrenome, você é daquela região. Então é fulano de tal lugar, ciclano de tal lugar. E meu avô era de Azevedo. Eu tive em Portugal, até fui nesse local, nessa região lá, era uma freguesia que eles chamam, mas hoje ela não existe mais. Ela já mudou, foi incorporada por outra. Mas eu fui perto, na região perto onde ela era. Porque perto de Caldas da Rainha? Perto lá de Braga, lá pro norte. Desculpa, Marcos. Não, eu estou dizendo que eu sou Vitor Marcos de Azevedo. De Machado. Então, de Azevedo? Não, se for Machado é a minha cidade. Não, cidade é Machado. Azevedo de Machado, né? Eu sou de Machado. From Machado. Entendeu? Você é que você é de Azevedo de Volta Redonda. Eu sou Azevedo de Machado. É isso. Então tá aqui. Eu quero passar só um bocadinho do Sérgio para você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, conhecer um pouquinho mais do nosso prefeito, né? Saber a origem, nós estamos sabendo a origem, que é de Volta Redonda é o quê? Volta Redondense. Volta Redondense. Tá bom. Então, ele é engenheiro civil, ele é pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, chegou aqui em Poços de Caldas, né, na prefeitura em 1994, através de um concurso público, né? E daí foi lotado na Secretaria de Obras. 30 anos. Quanto? 30 anos. Que você está por aqui? Eu estou na prefeitura. Pois é. Passou pelo DEMAI 98 e 99. Né? Em 2002, você passou a administrar a Copoços, foi reeleito por 4 vezes. Foram 16 anos lá. Em que gestão foi essa, Sérgio? Em que o quê? Direção? Gestão. Qual é o prefeito? O Tchau Navarro? Quando eu entrei, o prefeito era o Paulo Tadeu. Tá. Foi até uma indicação dele na época para poder assumir lá. E nem eu sabia, foi uma coisa até inusitada, porque eu fui eleito diretor sem nem me candidatar, e sem nem pedir, e sem nem estar lá na Assembleia.
Aí no dia seguinte eu fiquei sabendo que eu tinha sido eleito diretor. Aí eu não queria, mas acabei ficando. Aí eu topei ficar 3 meses. Esses 3 meses viraram 16 anos. Bem, Você tem 30 anos como funcionário público. Você já aposentou? Não sou aposentado ainda, não. Mas você tem direito a aposentar. Eu poderia aposentar, mas não pleno, né? Teria que ser proporcional. Mas 30 anos de serviço, tem que somar com a idade, como é isso? Não, seriam 35 anos de serviço, mas hoje não faz mais com isso, né? Tem que ser além. Tinha a idade mínima, hoje a idade mínima é 65, então não consegui ainda não. Mas assim, eu não pretendo aposentar não, porque... Não é o fato de aposentar por pijama e chinelo. Não, mas nem... É o direito adquirido. Mas não posso mais, né? Se eu aposentar, eu tenho que sair. Até 2019 você poderia aposentar. se você aposentar, você tem que deixar a prefeitura. Tem que deixar a prefeitura. Até 2019 eu poderia aposentar, continuar trabalhando e ser aposentado. Mas isso para qualquer cargo na prefeitura? Para qualquer cargo. Não, não pode ser cargo, você pode ser nomeado. O meu Você é cargo é estatutário ou efetivo. seletista? Eu sou seletista. Então eu sou concursado. Eu tenho direito, por exemplo, a ficar até os 75 anos. Aí é o prazo final, né? Eu poderia ser aposentado. Tem muita gente aposentada que trabalha lá. Mas no meu caso eu não posso mais, porque a partir de agora, quem aposenta é obrigado a se desligar. Muito bem. O Sérgio passou também pela Caldense. Foi tesoureiro da Caldense. 2005, Eu não sabia da história. 2005, 2006. Quem era? Era o presidente, era o Albert. Albert Moleca. Essa informação eu não tinha, Sérgio. Eu não sabia que você tinha Em passado. 2016 foi eleito prefeito, né? Foi reeleito em 2020 por mais mandato, 2020 a 24, né? E depois nós vamos falar desses prêmios aqui. Muito bem, senhor Deus. O senhor pode abrir, hein? Ah, sim, esqueceu de falar, flamenguista. Ah, Pode Flamenguista. esquecer, pode esquecer. Então eu vou te perguntar como flamenguista, o que aconteceu com o Gabigol? Eu acho que um deslize, uma ingratidão, não sei como é que a gente chama isso, porque um cara que tem uma oportunidade dessa, jogar no Flamengo, ser um ídolo do Flamengo, cometer uma gafe dessa como ele fez, difícil, né? Falta, Então, eu acho que a palavra certa é ingratidão. não sei qual seria a palavra mais adequada, É igual- responsabilidade, sei lá. Acho que é tudo então, junto. já- Encaixa no mesmo esquema do Cássio, Falta do de Corinthians? respeito, né? Mas o Cássio não teve essa falta de respeito, né? não, mas então para que as A pessoas dele saibam. foi absurda, né? De estar com a camisa do Corinthians em outras Então, festas. Tem cabimento, né? A pessoa tem que se policiar, né? Sérgio, vou fazer a primeira pergunta para você Deixa agora. só o Sérgio contar qual foi o que o Gabigol aprontou, para que as pessoas Ah, saibam. não, ele vestiu a camisa do Corinthians, disse que estava dentro de casa, mas tiraram a foto e vazou, né? E aí, Eu acho que não vazou essa foto, porque quem Ou ele tirou a vazou a foto foto. estava a 4 passos dele. Então Exatamente. era alguém conhecido. agora, se ele não queria que acontecesse, foi um baita de um traíra também, né? Mas ele fala que... Mas ele sabe quem foi, porque afinal de contas, pela sabe. posição. Ele diz que tem camisa de vários times, muitas pessoas têm mesmo, pode colecionar camisa de vários times e pode até usar. Nós, pessoas comuns, né? Agora, o cara que é ídolo de uma torcida, ele tem que entender a posição dele, né? Que ele não pode fazer isso. E que fim ele tomou, então, na realidade? Bom, ele perdeu a camisa 10, que eu acho que foi um castigo muito pequeno, e uma multa de 10%. Mas ele perdeu o que ele mais perdeu, e ele não recupera mais, O respeito eu acho, da torcida, o respeito da torcida. Isso aí eu acho que é irrecuperável, acho eu. Pode ser que amanhã depois ele volte, faça o gol do título, né? Mas eu acho que ficou manchado. Só para a gente Mas é a fechar. cabeça dele também, que não é lá. Você está falando do Cássio aí, mas o Cássio saiu do Corinthians, mas ele saiu em grande estilo, né? Não saiu. O Cássio, na verdade, eles não queriam mais ele, foi diferente, né? Praticamente botaram na reserva. Mas ele é um Querer ídolo. negociar Né? ele falou, eu quero jogar. Se o Corinthians não me quer, eu vou jogar em outro time, né? Então tá, o tempo de esporte está aberto aqui. Pronto. Então, mas o Gabigol é a mesma coisa. Se ele não tá jogando e ele não tá na reserva, e eu acho que ele se sente em condições de ser titular em outro time, chega pro time e fala, olha, eu pretendo sair. Sai pela porta da Tchau, frente. obrigado, né? né? Pronto. Sai pela porta da frente. Lugar para ir ele teria, né? Ah, com quer dizer, certeza. até no Muitos exterior. Tem futebol Muitos para. times vão querer ele. Sai pela porta da frente, velho. Precisa fazer isso? Não precisa. Isso aí foi molecagem. Né? É. Molecagem. Qual era a pergunta? Vamos partir Vamos agora pro começar. Nosso... Sérgio, observa o que eu vou te dizer. Todo prefeito que entra no cargo de prefeito, ele entra de cabelo preto e sai de cabelo branco. Ou sem cabelo, né? No meu caso, eu tô saindo cabelo branco, tá bom, é. Meia ali, tá? Eu não sou prefeito, mas vamos dizer Não, assim. mas não falei pra você, não. É opção, mas é opção. Isso é preocupação, Sérgio?
É um cargo desgastante, né, Euseu? Sem dúvida. E agora, tem gente que eu fico vendo, eu conheço muitos prefeitos, né? Tem prefeito que eu vejo que passa pela prefeitura numa tranquilidade danada. Viaja Belo Horizonte toda semana, Brasília. Eu acho que tem uma tranquilidade muito grande. Talvez não se dedique tanto, né? Eu não tenho esse tempo para ficar viajando para cima e para baixo. Eu gosto de estar sempre presente aqui. E tudo passa pela minha mão. Nada que acontece hoje na cidade, seja por bem ou por mal, vai acontecer sem eu estar participando, né? Sem eu estar dando minha opinião, o que eu acho, como que eu quero que isso aconteça. Então eu sou um prefeito participativo. E então, lógico, você traz as preocupações muito para você e não são poucas, né? São muitas mesmo. Os problemas acontecem a todo momento. Eu vejo que a Maísa às vezes liga para mim e fala: como é que tá hoje? Tá tranquilo? Eu falei: bom, eu não posso nem falar que tá tranquilo porque a gente fala, daqui a 5 minutos acontece uma bomba. Cada dia é um dia. Então a gente tem que... quando você pensa que tá tudo tranquilo, as coisas começam... Mas hoje está mais tranquilo, né, Sérgio? Já teve pior, né? Já teve mais... Nós já passamos muita dificuldade, né, Deus? Não Todas só no as período da dificuldades pandemia, possíveis, como tudo, também no começo do seu mandato. tudo. Ou seja, você tem um lance assim de, por exemplo, chegar em casa, né, deitar para dormir, Eu durmo tudo, bem. e ficar, de repente, acorda com um problema da prefeitura, um lance que tá te... Não, sabe por quê? Você Eu consegue ficaria... separar isso. Não é que eu consiga separar, é que eu tô sempre com a minha consciência tranquila, que eu dei o meu máximo. Então eu não vou nunca chegar e falar: puxa vida, por que isso aqui não fiz isso? Não, porque eu tento fazer tudo. Às vezes pode não dar certo, mas não é por falta de tentativa. Uma questão de consciência, né? Então eu tô com a minha consciência tranquila. Então eu chego, consigo dormir bem, consigo me desligar dos problemas. Mas no dia seguinte, aí sim a gente eu acorda. estou fazendo essa pergunta até por conta de repente, você ouvir em qualquer meio de comunicação, por exemplo, alguém falando coisas que, de repente, você não concorda, né? Coisa que, de repente, eles acham que não foi feito e que foi feito, ou que foi feito e, na realidade, não foi. Não, aí, ou seja, tem alguns órgãos de imprensa que não levam a informação correta, né? Eu acho até isso um erro, porque a imprensa está aqui para levar a informação correta. E se você tem dúvida... Isenta, né? Isenta. Se você tem dúvida da informação, a fonte está aí para você consultar. Então é inadmissível que um órgão de imprensa dê uma notícia falando de um prefeito ou de um governo sem ele ter certeza que aquilo que ele está falando é correto. Se ele tem dúvida, consulte, liga para o prefeito: é verdade isso? Posso divulgar isso? É isso que aconteceu? Isso é um órgão sério. Agora, os órgãos não são sérios, aí não adianta a gente ficar também levando eles a sério, né? É melhor a gente ignorar e trabalhar, porque alguns até se auto-intitulam jornalistas e ficam só inventando coisas ou dando vazão para uma coisa tão pequena, sabe? Uma cidade que está vivendo um momento tão especial, com tantas coisas boas acontecendo, aí a pessoa fica caçando uma coisa ruim. Pô, você não vai achar uma coisa ruim, Marquinhos? Uma cidade de 200 mil habitantes, uma cidade tão grande como a nossa está hoje, mas se você quiser achar uma coisa ruim, você vai procurar e vai achar. Qual o problema? A coisa ruim existe para ser consertada, né? Isso não é para você condenar ninguém ou não, né? Isso aí é normal que tenha. Na verdade, eu lhe fiz essa pergunta aqui nem até para chegar em órgão de imprensa nenhuma. Na verdade, é saber que, de repente, você tem uma preocupação, por exemplo, com uma obra, por exemplo, tipo a rodoviária. Né? Que outro dia eu estou saindo de viagem, estava o Sérgio Donizete, você ainda me falou. Você estava lá, é verdade. Eu estava esperando ali que eu ia viajar, e você me falou: ó, falaram que não ia sair, vai sair. Você falou que sai em julho. Isso te traz uma preocupação? Você acha que você deita e fala assim: poxa, será que o negócio está atrasado? Não, assim, atrasado não. Aquela obra lá é uma obra para fazer no mínimo em 3 anos. Nós estamos falando do centro administrativo. Isso. Aquela é obra para 3 anos. Se uma empresa, qualquer empresa pegar, vai levar 3 anos para fazer. Nós vamos fazer aquela obra lá em 1 ano e 5 meses. Você falou que em julho? A previsão é julho. Mas aí se chegar em julho, fala: lá, você não fez em julho? Lá, você falou que ia fazer em julho? Não, gente, é previsão, né? A gente quer, mas às vezes não dá mesmo, né? Mas eu também não estou aqui correndo com nada para ficar pronto em julho, ou ficar pronto em junho, ou em agosto. Se não ficar, tá tudo certo. For demorar mais um pouco, se precisar disso para que fique bem feito, nós vamos demorar mais um pouco, não tem problema. Mas eu não posso deixar uma obra existir sem ter uma previsão, né? Senão as próprias pessoas que estão trabalhando não sabem que dia que eles querem que a gente entrega, né? Então a gente tem essa meta. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. O importante é entregar funcionando, né? O importante é que ela possa funcionar, cumprir o papel que ela foi definida, né? Tem gente que fala: vai atrasar, aí, ó, atrasou.
3 meses, 4 meses. O que é isso em 150 anos, né? Essa obra está sendo esperada há 150 anos. 151 agora, né? Caminhando para 152. Nunca teve um centro administrativo. Então nós somos próximos a ter um centro administrativo moderno, né? A altura de Poços de Caldas. Então 1 mês, 2 meses, 3 meses a mais ou menos não faz diferença nenhuma. Sérgio, considerando que foi feita uma troca, uma permuta lá com o Complexo Santa Cruz, qual o valor final da obra? Olha, essa obra foi orçada por 39 milhões. Eu não tenho noção exata de quanto que já foi de termo aditivo. Eu acredito que vai na faixa de uns 10 milhões total. Vai sair no final na faixa de 50 e poucos milhões, acredito eu. 55 milhões já incluindo Sim, a troca. no máximo, acredito eu nesse valor aí. Mas você vê como é que são as Mais o coisas. mobiliário, né? Mais o mobiliário. O mobiliário é a parte, né? Nós estamos contratando o mobiliário e vai custar 2 milhões. Agora você vê o que é a situação. Nós fizemos uma coisa assim, inédita. Nós demos um terreno que não serve para nada, para nós, um terreno maravilhoso, mas que para nós, prefeitura, não serve para nada. Ele só estava dando despesa, não tinha arrecadação nenhuma, não gerava emprego, não pagava IPTU, e ficava com despesa para a gente cuidar. E ainda com morador de rua, em situação de rua lá, usando, causando problemas para os moradores e tudo mais. Enfim, nós ganhamos o quê? Conseguimos incluir uma obra dessa como forma de pagamento de um centro administrativo. O Brasil inteiro bateu palma para isso. Aí acontece, o PT aqui vem e me denuncia como que eu estou fazendo uma coisa errada. Que tipo de coisa errada? De dar um imóvel como forma de pagamento, alegando como se isso fosse um crime. Olha que situação. Mas essa troca não foi autorizada pela Câmara? Não, a Câmara autorizou a venda, né? E nós incluímos uma troca. E aí ele me denunciou para o Tribunal de Contas, Justiça, para tudo, como se a gente estivesse cometendo um crime. Olha que situação. Em vez de bater palma, falou, pô, legal. Foi uma ideia bacana. Foi bom, resolveu 2 problemas de uma vez só. Não, denunciou e pediu paralisação da obra. Perderam em todas as instâncias. Perderam a Justiça, perderam o Tribunal de Contas, perderam em tudo. Todos reconheceram a legalidade do que a gente estava fazendo. Né? Porque quando você a Câmara autoriza a alienação, uma das formas de alienações é a troca. Então o negócio ali não foi feito... Absolutamente legal. Não foi feito em espécie. Uma parte em espécie, uma parte em dinheiro. O terreno entrou avaliado na faixa de 15 milhões. 15 aproximadamente. no Complexo Santa Cruz. Aproximadamente 15 milhões. Então quer dizer que investiu-se 40 mil, 40 milhões. O governo do Estado... Uns 35 milhões. Mais ou O menos. governo do Estado injetou... Não, nada. Dinheiro só nosso. Tem financiamento da Caixa? Não, nada. Dinheiro absolutamente nosso. E esse dinheiro apertou os cofres da prefeitura? Não, porque eu já tinha esse dinheiro guardado, né? Toda obra que eu estou fazendo, eu guardei o dinheiro para fazer. Hoje, a prefeitura está em uma dificuldade financeira, porque de 23 e 24, a arrecadação nossa deu uma estabilizada e caiu em outras. Uma coisa assim, absolutamente inesperada. Porque até 22 foi só crescimento. O que caiu foi o FPM? O FPM caiu, o CMS caiu, o Fundeb despencou. Então foi assim, uma coisa inesperada. O IPTU esse ano, por exemplo, eu estou com sem reajuste nenhum, 0. Vocês podem olhar o IPTU de vocês lá, vocês vão ver que foi 0 de reajuste. Vê se pode. Mas deixa eu só fazer um parênteses. O IPTU, esse reajuste IPTU talvez não seria nem justo, porque teve época em que o PCA deu índice negativo. Então, quer dizer, eu acho que é justo. Não, então, mas uma coisa é a inflação, Eudeu. O que leva uma administração pública é a inflação. Mas tem que ter um índice, né? Então, mas aí se tinha um índice lá, que era o IGPM. Aí o IGPM deu alto, tiraram. Mudou. A Câmara anterior, liderada pelo PT, querendo prejudicar, sempre pensando em prejudicar o governo. Esquecendo que o governo está ali naquele momento, mas amanhã podem ser eles próprios que estejam, né? Se Deus quiser, não, mas pode ser. Aí, não, isso aqui não pode, vamos botar outro. Aí põe outro. Aí o outro é melhor, aí não, isso aí também não pode. Aí criaram uma fórmula engraçada que é assim, ó, é esse ou aquele, o que for menor. Aí você pega o IGPM, que o IGPM ele é altos e baixos, uma vez ele é muito baixo, porque teve algum ano que ele foi muito alto. Sim. Então, o ano que ele é muito alto, você não pode usar ele. Mas o ano que ele é muito baixo, você é obrigado a usar ele. Mas a alocação de aluguéis também ficou desse jeito. Mas você também. usa só um índice. Mas sempre houve ele. mudança não, na mas reforma sempre ele. Se você quiser me deixar usar só o IGPM, tudo bem. O dia que der muito, a gente usa muito. O dia que não der nada, a gente não usa nada. Tudo bem, mas é o mesmo índice. Agora, do jeito que foi feito,
você usa sempre o mais baixo. Aí você fica, bom, muito bem, você vai usar o mais baixo, que nesse caso o GPM foi negativo, então foi 0 o aumento, 0. Mas para você, que você quer mais creche, você quer mais escola, você quer mais asfalto, você quer mais posto de saúde, você quer isso, você quer aquilo, você quer tudo, mas não quer dar aumento de nada. Aí eu te pergunto, como que alguém governa uma cidade? É como se seus filhos falam, pai, eu quero isso, quero aquilo, você tem que comprar isso, 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 aquilo, mas o seu aumento é 0. Aí no outro ano você tem que comprar mais coisa ainda e o seu aumento é 0. Não tem como. E o poder público, ele vive do imposto, né? O poder público não tem mágica, não tem dinheiro que vem de graça, não. O dinheiro é tudo os impostos, sejam impostos federais ou estaduais ou municipais, mas são impostos, né? E se você faz uma graça que eu chamo de dar 0 de imposto para alguma coisa, você está sobrecarregando o poder público. Quando o federal chega lá e fala, não, nós não vamos dar aumento nenhum para o IPVA, por exemplo. Aconteceu isso no governo do estado uma vez. Não vou dar nada para o IPVA. Eu te pergunto, é justo você não considerar aumento nenhum para o IPVA, aumento de carro, valorização do carro, real, a valorização é real. Você não dá, o cara não tem aumento nenhum. Nós, prefeitura que recebe em cima disso, tem todas as despesas aumentadas e não recebe aumento nenhum dali. Você está subsidiando quem? Quem tem dinheiro, que é quem tem carro. Você pega um carro importado, tirou o IPVA dele. É justo? Você dá um IPVA 0 para quem tem carro, para quem tem dinheiro, e aí a prefeitura que precisa do dinheiro para cuidar das pessoas que mais necessitam, fica sem aumento porque alguém fez uma graça para poder falar E que tem também o contraponto também do reajuste do funcionarismo também, que eu acho que tem que estar atrelado uma coisa a outra. Sim. O recebimento com o pagamento. E eu acho que a maior despesa da prefeitura, não tenho certeza, é a folha de pagamento. Sim, sem dúvida. A gente chega ainda quase 50%, né? Da arrecadação. Qual hoje o quadro de funcionários? 6.300 funcionários, mais ou menos. Até quanto o teto pode se gastar com 54%. Você está gastando 50%. Não chega a 50% hoje. Quase 50%. Ou seja, essa lei de responsabilidade, ela é uma lei firme? É uma lei importante. Uma lei que tenta brecar uma administração fraudulenta, vamos dizer, né? Que não cumpra os índices que precisa cumprir. E a administração pública ela é muito complicada. A minha pergunta é a seguinte, eu quero saber se no final disso daí, ó, você estourou o orçamento, ou seja, saiu, jogou água fora da bacia. Eu quero saber se existe um acerto, um jeitinho. Não, jeitinho não. É lógico que tudo tem, são análises, né, Marquinhos? Quando você eu nunca entreguei uma administração, né? Porque a primeira eu ganhei, né? Continuei. Agora que nós vamos fazer uma entrega. Eu não sei como que é exatamente. Mas o que a gente vê é que o Tribunal de Contas, que é quem julga isso, eles são muito sensatos. Né? O Tribunal de Contas é extremamente técnico. E sério. Sério. E analisa a coisa corretamente, levando em consideração várias ações. Por exemplo, em 2020, muitos prefeitos que entregaram em 2020, foi levado em consideração que estava em pandemia, que era uma situação totalmente atípica. Então, muitos prefeitos, por exemplo, não cumpriram a regra de máximo percentual da folha. Foi relevado. Não cumpriram o mínimo que tem que investir na educação. Foi relevado. Então, foi uma lei especificamente para aquele momento que se relevou muitas situações que eram difíceis de cumprir naquela época. E a nossa prefeitura naquela época? Nós cumprimos tudo naquela época. Se eu tivesse que entregar naquela situação, a gente teria cumprido, com muita dificuldade. Mas teria cumprido. Mas naquela época também teve uma verba que veio do governo federal que ajudou substancialmente muito. As prefeituras, né? Uma coisa seja dita e é importante salientar. Nenhuma cidade do Brasil teve problema no Covid por falta de dinheiro. Isso é verdade. Só a não ser por falta de ação. O governo distribuiu dinheiro. O governo federal não deixou faltar dinheiro para nenhuma prefeitura. Eu não tenho que reclamar aqui de falar assim, eu não fiz isso porque não tinha dinheiro. O governo era o Bolsonaro, né? Era o Bolsonaro. Na época da pandemia, eles agiram muito rápido e fizeram um trabalho muito importante. Zé era governador. Ô Sérgio, vamos voltar um pouquinho lá no centro administrativo, porque eu lhe fiz essa pergunta sobre a lei de responsabilidade fiscal, porque teu governo teve bastante obras, tá? Agora, fica aquele lance. Vai dar tempo de terminar na sua gestão? Não vai? Aí já é outra conversa. Né? As que eu comecei, eu acho que eu vou conseguir acabar, exceto talvez o Hospital do Câncer. Tá.
Então, tem até uma polêmica com relação à Avenida João Pinheiro, mas nós vamos chegar lá. A pergunta minha é a seguinte: quando esse centro administrativo vai para o local que está sendo construído, naturalmente nós vamos ter um fluxo muito maior de veículos para lá, né? De que forma que isso vai ser resolvido? João Pinheiro e adjacências, como é que vai ser Nós já estamos tomando a providência de fazer essa nova avenida, né? Que ligando a zona oeste à zona sul, que vai passar pela Avenida do Contorno. Qual que é o traçado dela, Sérgio? Ela passa ali perto do Imaculada e vai cair lá no trevo da Avenida Alcoa, da Alcoa. E ali já vai interligar com a zona leste também. Você pode, através da própria rodovia do Contorno, você chegar até na zona leste. Essa é uma obra importante que eu vou começar agora. Eu quero mais tardar. Tem dinheiro do governo federal, né? Não, nós estamos pegando um financiamento. Esse financiamento da ordem de 40 milhões de reais, mais ou menos. Isso foi aprovado? Já foi aprovado para que a gente, pela Câmara, né? Agora nós estamos na Caixa para a gente tentar fazer esse financiamento e executar essa obra importante. Mas eu vou começá-la de qualquer maneira. Mesmo que a gente não tenha ainda tudo certo do financiamento, eu começo com o nosso pessoal mesmo, nós temos uma equipe. É uma obra que a gente não pode deixar de fazer. E eu quero, logicamente eu não consigo entregar ela, mas é uma das obras mais importantes que vão ser feitas aqui nas últimas décadas da cidade e a gente precisa iniciar. Então ela vai sair de onde, Sérgio? Ela sai ali da Monsenhor Derige, vai subir pela Monsenhor Derige, cair no trevo ali do Imaculada, aí passa por trás ali, onde o João Cascudo ali, o Xande, essa mulher, vai passar ali por trás e aí pega estrada de terra que tem ali, que já está ligando até a Alcoa, vai passar por ali tudo e levar até a rodovia do Contorno. Vai ser já uma pista dupla, já prevendo o futuro da cidade, né? Uma coisa bem... já a obra é um futuro planejamento antigo, né, Sérgio? Ela nunca teve um projeto, né? Ela tinha uma ideia. Um sonho. Uma ideia. Ela tem que passar aqui e ligar ali. Agora ela vai ter um projeto real. Ela vai ter que ser finalizada junto com o prédio. Não vai dar tempo. Não dá tempo. O prédio vai estar pronto antes. E ela vai ser em sequência. Mas é um caminho, para quem está aqui no centro, pelo menos, é um caminho mais longo para se chegar lá, né? Ou não? Não, mais perto, né? Mais perto? Para quem está no centro, não. Se já estiver no centro, você vai pela João Pinheiro. Eu vi logo antes do carnaval, eu li alguma coisa, não sei se eu estiver errado, me corrija, por favor. Uma mudança no centro. No centro. Mais especificamente na Junqueiras. Isso procede? Procede, eu estou com esse projeto prontinho. Cada hora é um problema que a gente tem, eu acabo não conseguindo botar ele em prática, né? Mas a gente muda o fluxo das Junqueiras, passar a ser só vinda, e o fluxo da Francisco Salles só ida. E quem vier, por exemplo, na Prefeito Chagas, ao invés de pegar Junqueiras para vir para João Pinheiro, ele vai virar pela Praça Pedro Santos, sem semáforo, chegou, virou imediatamente, não tem parada, vai até ali perto da Prefeitura e pega para a esquerda também sem parada, né? Sem semáforos. Vai abolir todos os semáforos aí e você começa a circular muito mais rápido. Então, é uma das coisas que a gente quer tentar para poder melhorar esse fluxo de trânsito. Lógico que é uma experiência, mas que no software de trânsito específico ele deu certo. Se mostrou uma solução boa. Na prática, como engenheiro, você sabe. Agora, na prática, a prática precisa pôr ali para a gente poder ver. Mas o software, ele é muito... Simula, né? Mas ele é muito fidedigno, né? Ele pega exatamente o número de veículos que passa, que a gente mediu, pega o tempo que o semáforo fica fechado ou aberto, o tempo que o veículo leva para chegar até o semáforo, é tudo feito com inteligência artificial. E ele se mostrou muito, muito bom a ideia. Aí eu pretendo implantar ela para a gente ver se isso vai dar certo. Eu acredito que vai dar. Aí você fala, mas o trânsito para lá vai aumentar. Isso é normal. Toda cidade, o trânsito vai sempre aumentar. Poste Caldas chegando num ponto onde ela vai começar a precisar de fazer obras viárias mais significativas. E isso dificilmente vai se conseguir fazer com o dinheiro de arrecadação da prefeitura. São obras importantes que precisam ter aportes, ou seja, do Estado, ou de verbos de deputado que traz para a gente poder fazer, governo federal, enfim. São obras que vão precisar disso. Então o trânsito, principalmente de Poços, onde o centro, ele é centro, onde todo mundo precisa passar pelo centro,
todo mundo quer estar no seu carro, ou ninguém quer fazer transporte solidário, a pessoa não usa o transporte público quase. Às vezes usa Uber, que é como se fosse também um projeto, um transporte pessoal. E então isso aí, logicamente, nos horários de pico, qualquer cidade do Brasil tem isso, qualquer cidade do mundo tem isso, e Poços de Caldas não vai ser diferente. Nos horários de pico vai ter. Dentro do horário de funcionamento dos órgãos da prefeitura, por exemplo, não vai ter às 18, né? Normalmente é às 17. Tem variado, né? Alguns podem parar às 17, outros às 18. Nós vamos fazer, o que a gente pretende fazer lá é uma pequena intervalo de escalonamento tipo de 15 minutos. Uma turma vai parar. Justamente por causa do fluxo de Também, mas não só isso, para também o fluxo de saída de lá na hora, né? Vão ser aí 700 pessoas trabalhando no mesmo local. Se todo mundo sair junto, vira uma confusão, né? Então tem gente que trabalha de manhã, tem gente que trabalha de tarde, tem gente que entra 8, tem gente que entra às 9. Mas sempre 6 horas. 6 horas por dia. 6 horas, os novos que vão entrar agora vão ser 8. Aquele projeto lá do antigo prefeito Paulo Coromenos mantém ainda até 6 horas. Mas os novos que virão concurso agora vão ser 8 horas. Sérgio, vou te fazer uma pergunta, talvez você se sinta até desconfortável, mas eu preciso fazer. Você não faz nada sozinho, você tem seus secretários. Tem algum secretário que se arrependeu de você ter convidado? Não. Eu acho que tudo é momento. Escolher um secretário é muito difícil, sabe? É muito difícil. Só abrindo um parênteses, você tem um baita de um secretário, um super secretário, que é o Damião. Sim, o Damião é ótimo. O Damião, eu conheço ele. Mas tem muito secretário que saiu durante o seu governo e que saiu depois até para ser seu opositor. Aí cada um tem a sua posição, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes que o ser humano pode ter é gratidão. Você não teve nenhum Gabigol no seu secretariado? Então, eu tô falando aqui, quando eu falei do Gabigol, eu falei da gratidão, né? Eu acho que o principal que você pode ter para carregar com você é a gratidão, né? De saber que um dia essa pessoa foi boa para você e que é sua, né? A sua obrigação, entre aspas, por gratidão, de ser boa para essa pessoa. E aí quando você vê algumas pessoas que a gente trouxe, deu uma oportunidade e vê hoje a pessoa trilhando outros rumos, né? É triste. Criticando sem motivo. Principalmente. Mas tudo bem, faz parte. Eu não me deixo levar por isso, não. Eu acho que eu sempre gosto de ver as coisas boas. Se você for ver uma pessoa só os defeitos dela, você não vai ser amigo de ninguém. Porque defeito todo mundo tem. Agora, você tem que ver as coisas boas. As coisas boas da pessoa se suplantam as ruins, então essa pessoa é uma pessoa boa para ser do teu lado. Se for o contrário, é melhor você deixar ela Então, quer dizer, não tem nenhum secretário que você tenha trabalhado até hoje que você disse, esse eu arrependi de ter convidado. Não, no momento que eu chamei, nenhum eu me arrependi. Até porque, Sérgio... Alguns depois eu vi que eles não mereciam ter tido essa oportunidade. Porque é diferente. De competência, né? Ou de fidelidade? De competência até não. Todos foram muito competentes. Eu não tenho reclamado de meus secretários. Todos. Mesmo alguns tomaram outro rumo, né? Uns totalmente absurdos. A vida leva, né? Mas eu não reclamo de nenhum deles por competência. Todos foram muito competentes. Eu acredito que você tenha feito uma escolha certa, porque você, Sérgio, você não é um cara muito político, você é mais técnico, né? Sim. Então, pensando nisso, focando nisso, eu acredito que você tenha se escolheu errado. Eu acho que... mas eu não acho que eu escolhi errado. Não estou dizendo isso. Estou dizendo se isso aconteceu, não foi proposital, vamos dizer. Não foi um cara escolhido politicamente, vamos dizer assim. É que, na verdade... Tem tantas pessoas aí que, na verdade, meu Deus, não tinham nenhuma projeção, né? E eu escolhi eles para serem secretários. Dei uma oportunidade de você ser secretário de uma cidade igual Poços de Caldas, né? Aí você vem, dá uma oportunidade para a pessoa está com o nome marcado na história. Poxa, queira ou não, isso aí ela tem que levar em consideração, né? Mas não leva, né? Infelizmente. Mas aí o problema dela, não é meu. Eu fiz o meu papel, eu achei quem eu era, que tinha mais, assim, estava mais indicado naquele momento, não me arrependo de nenhum dos secretários que eu escolhi. Acho que todos naquele momento eram os melhores que eu entendia que tinha para me poder chamar. E não necessariamente eram meus amigos, muitos nem conhecia. Fiquei conhecendo e fui, né? Se der melhor inimigo, você não vai levar para dentro da tua casa, né? Lógico. Mas eu respeito todos eles e mesmo com todas as ações que alguns têm feito, você não viu eu responder nenhum e nem vai ver. Eu respeito o que faz, apesar de não concordar. Ok. Deixa eu só voltar ali na João Pinheiro, porque quando eu falei de uma polêmica, eu falei justamente de o trabalho que foi feito na medida de João Pinheiro.
Então há quem aplaude e há quem faz o contrário, né? O que houve com o corte de árvore, né? Isso é uma coisa que todo mundo... Eu tenho um índice pesquisado disso aí, 95% contra 5%. 95% aplaudiu, 5% foi contra. Tá. É um índice assim, absurdamente alto das pessoas que entenderam que era o correto. Eu já vi algumas pessoas dizer o seguinte, que ali, ainda hoje foi comentado isso, né? João Pinheiro merecia fazer um guarda-reio ali, algo para proteger mais as pessoas de bicicleta, mais as pessoas que fazem caminhada. Isso existe algum projeto nesse sentido? Não. É uma sugestão que possa ser levada em consideração, não por mim, mas agora pelo próximo prefeito. Pode ser levada em consideração, sim. É uma observação interessante. Eu honestamente, eu só faço a pé ali, né? Sim. Você já deve ter me visto muito ali. É porque sabe o que acontece, Marquinhos? Posto de Caldas ainda está... O Brasil, né? Precisa aprender um pouco com isso. Se você for no exterior, e o Deu vai muito, sabe que lá se convive bicicletas e pedestres em vários locais. Aliás, bicicleta tem até prioridade sobre tudo. Menos em cima do pedestre. Mas isso aí é uma... Mas são calçadas compartilhadas, se usam muito. É cultura, né? É a educação do povo, está acostumado com isso. Eu acho que isso está chegando ainda novo no Brasil. Você andar de bicicleta num trânsito ou numa calçada é uma coisa nova. Então, o brasileiro vai ter que ir se acostumando com isso, porque daqui para frente vai acontecer muito isso. E a gente vai ter que ir começando a acostumar a respeitar, né? A ter prioridade se você respeitar aquela prioridade. Como os carros vão ter que respeitar as bicicletas que estão passando ali, as bicicletas vão ter que respeitar os pedestres, né? Sim. Então tudo uma coisa de cultura. Eu tenho uma opinião sobre aquela obra da João... Perdão, Marquinhos. Eu tenho uma opinião sobre aquela obra da João Pinheiro, que o Marquinhos está perguntando, que é a seguinte: já que você reformulou, tirou aquelas árvores que estavam caindo, por que você já não abriu a caixa de rolagem da João Pinheiro? Então, a gente poderia até ter feito isso. Terceira pista, é isso que você vai falar? Não, aumentar a caixa de rolagem. Era uma possibilidade que foi estudada, mas a gente seria uma obra de um vulto muito grande que não teria condições de fazer. E a gente está abrindo para o outro lado. Então, a gente vai alargar 60 ou 70 centímetros a pista para poder melhorar as pistas de rolagem. Do lado de lá? Do lado direito, Ou do lado do passeio? Do lado do passeio, do outro lado. Sentido o quê? Bairro, centro? Qualquer dos dois sentidos, o lado direito. Se você estiver indo ou vindo, o seu lado direito. Você vai largar, porque é uma calçada muito larga. Quanto? 1,5 m? Não, nós vamos aumentar coisa de 60, 70 centímetros. Aí você fala, mas é pouco. Não, nunca vai dar para você criar uma pista de rolagem nova ali. Não vai dar. No máximo, você vai melhorar as pistas de rolagem. Então, a gente fez isso para melhorar 20 centímetros em cada pista. E com isso, as 3 pistas passariam a ser 3 pistas boas. Hoje já são pistas apertadas. São 2 razoáveis e uma muito apertada. Então elas melhorariam as condições dela. A gente tiraria aquele estacionamento de 45, que é um estacionamento perigoso, né? De você parar em 45, você ocupa um espaço da calçada, às vezes para o carro até impedindo passageiro. E a saída também é perigosa. A saída é perigosíssima. Então o estacionamento seria paralelo e as calçadas seriam 2 metros. Então esse é um projeto que vai ser feito. Calçadas 2 metros, estacionamento paralelo e alargamento das pistas. Isso eu queria ter executado, nós fizemos o projeto inteiro, está prontinho para iniciar, mas não vou ter tempo de iniciar, vai ficar para o próximo prefeito. Ô Sérgio, Não, muito mais tranquilo que você está vendo, né? Você só vai ter menos carros estacionados, né? E até porque vai ter menos. Você vai parar, o carro que está vindo está te vendo. Então ele sabe que você está parando, você deu certo que você está parando, está tudo ali acontecendo. Quando você está saindo, você está vindo, você pode ver que ninguém gosta de andar na pista aqui. Você tem 3 pistas, mas todo mundo quer andar só nas 2 de cá. A terceira é muito raro alguém andar. Porque você está andando, vem um carro. Mas o ônibus anda ali. É um perigo ali. É que o ônibus anda ali na terceira. Vai ser uma coisa prioritária para ônibus, Uber e motos, vamos dizer, ficar andando por ali. Mas qualquer um pode andar. Mas é perigoso. Eu evito andar. Eu vou andando as 2 no meio. Ô Sérgio, mas você falou uma coisa tão importante, que é a tal da mobilidade. Porque hoje você vai em São Paulo, você vê muita gente andando de bicicleta, de patins. Sim. E outra coisa, o transporte público, assim como em Londres, funciona extremamente bem. Como melhorar a forma de apoiar o transporte público? Talvez é possível dar um subsídio para o transporte público? Já foi possível. Hoje não consigo, mas já foi possível. Tanto é que eu propus à Câmara, no final de 2022, se eu não me engano, eu mandei um projeto de lei para a Câmara dando um subsídio para o transporte público. E aí os vereadores recusaram. Quer dizer que foi recusado pela Câmara Municipal? Recusou pela Câmara, foi rejeitado.
Porque foi aprovado em Varginha, Pouso Alegre, Mas aqui foi funciona e rejeitado. funciona muito bem. Aqui foi rejeitado. Então, naquela época eu tinha condições de fazer. Aí depois veio a crise do governo, né, que entrou aí, todas as prefeituras estão passando uma dificuldade grande. Então, com essa crise agora, nós não temos condições de fazer. Não adianta. Mas um descarto que amanhã ou depois as coisas melhorem e você possa fazer. É uma tendência. Não na sua gestão, não dá tempo. Na minha gestão, Sérgio, provavelmente não. Só se houver um milagre agora, que de repente o governo começa a mandar mais verbos Você para cá. acredita em milagres, Sérgio? Eu acredito, mas nesse caso aí não. ainda não saí da João Pinheiro. 2 perguntas. Eu quero acabar com essa João Pinheiro. Quero acabar essa obra. Capaz que você A João fala- Pinheiro, só lembrando aqui, você ficou um pedaço sem fazer lá, você Estou viu? preocupado, é meu caminho Não, mas as pessoas às vezes me perguntam, prefeito, por que você não acaba João Pinheiro? Porque entraram é isso na que eu justiça. quero- ficou um Aquelas trecho ali. pessoas que querem atrapalhar tudo. Tudo elas tentam Você tem que atrapalhar. terminar o alargamento Não deixa do rio pra acontecer. terminar. Aí elas entraram na justiça para não deixar arrancar as árvores, como se fosse um crime arrancar uma árvore, né? Alguém aqui está arrancando árvore e ficando feliz de arrancar? Lógico que não. Mas Ninguém fica feliz com isso. Mas é uma necessidade. É uma árvore que está trazendo risco. A hora que tiver uma chuva com vento, eu quero ver ele ficar parado ali esperando. Porque o risco dessa árvore cair é muito grande. Caí ali num sábado. Não, Vi. É muito grande o risco dela cair. Ela está impedindo a mobilidade urbana nas calçadas, não tem como você andar na calçada. Então eu achei bom esse período ficar sem mexer ali, para as pessoas irem lá. Eu convido todo mundo, entendeu? Vai lá ver como era. Pega aquele quarteirão que não foi feito ainda, anda lá. É aquilo ali que era a nossa calçada. Exatamente. Nós não quebramos aquilo ali, não. Era aquilo ali, aquela porcariada que está lá. Era daquele jeito. Vai lá ver como era. E ver do jeito que está ficando. Não tem como a pessoa não querer. Quantas Mas absurdamente melhor. Quantas árvores foi retirada e quantas foram? Eu não sei exatamente quantas foram retiradas ou plantadas, mas eu posso te afirmar que provavelmente foram plantadas o dobro do que foi retirado. Provavelmente. E na cidade inteira nós já plantamos mais de 10 mil árvores. Sabe o que já me perguntaram uma vez, Sérgio? O que fizeram com as árvores retiradas? As que puderam ser replantadas, a gente fez. Teve umas que a gente replantou lá no Parque Ecológico. Aí você depende da qualidade que a árvore está, a idade dela. A árvore é igual a gente, né, Deus? Ela tem vida útil. Ou seja, A árvore não é eterna. eu acho ela que tem uma vida útil também. Eu sinceramente acho que a João Pinheiro está muito bonita. Não, vai Eu ficar acho linda. Só que Tá linda. eu tenho uma pergunta aqui. Aquele teleférico, meu irmão, o que vai ser daqui? Monotrilho, não, né? monotrilho. Monotrilho, perdão, monotrilho. Monotrilho também eu não vou conseguir dar essa solução, vai ficar pronta aí para o próximo prefeito dar. Mas pelo menos eu dei uma coisa para ele. A posição é de você poder decidir o que quer agora. Tem gente que acha, vamos demolir. Essa seria a solução mais simples, mas eu acho que é a pior delas. Mas é cara Porque ela é cara também. São mais caros que... E a demolição eu entendo que ela possa ser um motivo quando você esgotar as condições de ele funcionar. Se você falar, não, tentei todas as formas e ele não tem como funcionar, bom, aí é demolição. Mas nós não esgotamos essas fórmulas ainda. Pelo contrário, tem muitas empresas interessadas em pegar, em fazer algumas ideias empreendedoras ali bem até interessantes. Porque o custo é muito alto. Mas não vai ser nosso, entendeu? O custo não é do município. O custo, quando eu terceirizar uma situação dessa, quem for pegar é que vai fazer os investimentos. Assim como foi no turismo. Vocês não perguntaram nada aí no turismo, mas já estou falando. O Tá na turismo, pauta. que o Deu teve uma grande participação nisso, né? Na época ele foi secretário. O turismo hoje, a pessoa fala, você está investindo no turismo. Não estou investindo um centavo. Não tem um centavo. Aliás, você está custo lá. recebendo para isso. É só investimento privado. Tudo que foi feito, investimento privado. Poste de Caldas gastava um dinheirão todo ano para manter e ainda ficava ruim, não tinha qualidade no que prestava e gastava um dinheirão para isso. Hoje a gente não gasta nada, ainda recebe um valor significativo todo ano dessa terceirização do turismo. E sem investir nenhum centavo. Até achei engraçado. Uma moça entrou no meu Facebook e falou, prefeito, o turismo está muito bom, mas você está gastando dinheiro nisso aí, tem que gastar em outras coisas. Eu falei, não gastei um centavo nisso aí, nada. É só iniciativa privada. Tá, você acha que esse monotrilho pode vir a ser um meio de transporte? Não tem a menor dúvida. Não tem a menor Transporte dúvida. Vai ou dar turismo? certo dos dois. Ele vai, pelo transporte, ele não se viabiliza financeiramente. Também É muito acho que barato. É muito barato, né? Não, mas não é só isso. A passagem é muito barata, ele não vai se viabilizar, ele não tem um transporte de massa, né? Ele Mas leva pela- poucas pessoas. Pela inovação de andar, igual lá na Epcot Center, né? Exatamente. Então ele Mas vai funcionaria ser mais como turismo, é isso? turismo. A gente tem um projeto de turismo, já foi apresentado pra gente, bem, bem bacana.
E que aí ele se mantém. E de uma dessas empresas? É isso? Não, uma outra empresa. Tá. É que ela tem esse interesse e fazer um projeto do turismo. Mas a gente não pode deixar ele ser só turismo, ele tem que ser também transporte para o centro administrativo, por exemplo. E aí a gente está chegando num consenso de, num período de entrada e saída, as pessoas do centro administrativo poder andar por ele, Ou seja, pagando a passagem de E ônibus. o percurso dele seria aumentado? Não, nesse momento não, só aquilo. Não, mas futuramente? Aí depende da empresa que pegar, entendeu, Marcos? eu Se acho a que ele empresa vai pegar- servir. Você foi em Nova York, desceu no JFK lá no aeroporto. Sim, sim, você John tem que Kennedy. pegar de um Você não lugar tem pro que outro. pegar o AirTrain? Tem. Para ir até Pega. na estação do Que metrô. nada mais é do que o nosso monotrilho. É exatamente isso que eu ia falar. A relação que eu faço não é o da Disney. A relação que eu faço do monotrilho é exatamente do AirTrain que você pega no terminal. Em São Paulo mesmo, né? Não precisa a pessoa São falar, Paulo mesmo. A pessoa falar, Nova York eu nunca vou lá. Não, mas em São Paulo você vai. Chega em São Paulo, você vai pegar um monotrilho para você lá do aeroporto. O posto de caldo já tem ele, né? Se a gente estivesse discutindo aqui a construção dele, você vai construir. Aí eu acho que caberia a gente falar, não, acho que você não deve construir. Mas nós estamos falando de uma coisa que existe. Acho que o que tem tá que fazer pronta. mesmo é um estudo sério de estrutural, ver se ele suporta continuar. É isso que a gente está fazendo. É esse estudo que eu estou fazendo. Contratei uma empresa que nós estamos fazendo um estudo técnico dele para ver se ele tem condições de... Vale a pena, né? Se tudo tem. Para engenharia tudo é possível. É saber se é viável ou não. Eu acredito que seja viável, porque ele não é uma estrutura que aguenta muito peso, né? O peso é pequeno, quase que o peso Mas próprio você, também. como engenheiro civil, você sabe muito bem, Sérgio, que ferragem tem duração, tem vida útil. Depende, Estrutura né? concreto tem vida Se útil. ela tiver uma proteção boa, ela dura, vamos falar a vida inteira, mas ela dura muito tempo, né? Agora, o que causa problema no concreto e na ferragem, ela está exposta. E aí ela começa a se deteriorar, e esse problema vai... abandonado ali, né, Sérgio? Então. Mas ele, no geral, assim, com coisa visual, a gente não tem nenhum local para chegar e falar assim, não, essa obra está condenada. Não tem. Nenhum. Olha, tem gente que teve uns fala- pilares que caiu lá na. Não, mas aquilo lá caiu por outra razão. Foi por outra razão. Na época foi um serviço de desassoreamento que entrou ali, Tirou o calçamento dela. acabou desestabilizando ali e houve uma queda, né? Já foi muito discutido isso na justiça e não chegou-se a conclusão nenhuma. Enfim, mas a gente olhando rapidamente, o pessoal do IPT, uma vez eu conversei com um engenheiro que veio aqui também, ele também teve a mesma opinião minha, que ali não tem nada se você falar assim, ó, isso aqui não tem condições de usar. Acho que isso não vai acontecer. O que vai acontecer, talvez o especialista falar, não, isso aqui dá para usar, mas tem que fazer isso, isso e isso. E aí, a empresa que fosse estudar para fazer um investimento ali, ela vai ver se vale a pena fazer aquilo e dar sequência ou não. A empresa tem valor de custo? Isso vai ser feito ainda um estudo, quanto que vai ser o investimento que vai ser feito, quanto Não é pode pra ser agora, cobrada. né? Vai demorar. Não, porque isso aí demora. O turismo mesmo, Edu, nós ficamos 3 anos fazendo. Eu sei. 3 anos fazendo isso aí, fazendo estudo. Não, mas também passou pelo período de paralisação da Pegou pandemia. pandemia, E não teve nenhuma empresa querendo concorrer no período de pandemia. Sim, não, todo mundo saiu. Então ficou fora. 1 ano e meio perdido Foi. praticamente. Então a gente calcula que vai levar uns 6 a 8 meses para fazer esse estudo. Aí depois desse estudo passa-se a uma licitação. Aí vão mais 6 meses. Então eu acredito aí que o Sérgio, prefeito vamos falar que entrar, do nosso turismo, vai poder né? fazer. É? Eu tenho um assunto polêmico para tratar com o Sérgio. Uma pergunta Comigo assim tudo é direto. polêmico, né? Não. Nós falamos do Flamengo primeiro. Esse não é polêmico. Isso não é polêmico. Só Ou seja, é o Gabigol seguinte, foi que é polêmico. O Gabigol falou do Gabigol que é polêmico. Né? São duas coisas, duas vertentes, que são duas perguntas distintas no mesmo assunto. Mas geralmente quando a gente faz duas perguntas, geralmente o entrevistado responde só a segunda. A primeira é o seguinte. Bom, você já teve na Europa, já teve nos Estados Unidos. Lá as carruagens são puxadas por animais, tração animal. Por que a negativa de permanecer aqui? Lá também está acabando. Você teve essa notícia? Não, tudo bem. Já está em Central processo. Park, Central Park agora você... Mas Central Park já está se discutindo em Nova York também do término delas. Pode pesquisar aí que você já vai ver isso aí. Em Pisa, na Itália, o Donizete esteve lá com a gente lá. Mas ele está viu dentro de uma Pisa, você sabe, fica dentro de um. Sei lá como é que a gente chama aquilo ali. ambiente Um fechado. ambiente totalmente fechado, que você fica ali dentro andando, você não está Então, andando com ele anda circulação de pelas veículos. Você já pensou um cavalo andar do lado de um carro, de um ônibus buzinando na frente dele, ele com um negócio aqui sem enxergar nada, e aquele negócio. Você imagina o estresse que um animal desse fica? Uma situação
é muito complicada. Difícil, diferente de você estar numa zona rural, onde você está passeando ali, eu acho que até, né? Mas né, no meio do trânsito, Central Park também não entra em trânsito. Você sabe, o Central Park ele anda dentro do parque, ele não vai para o trânsito. Eu sei onde é. Né? Então são coisas distintas. Lá em Tiradentes, por exemplo, lá é pior do que Poços, pior do que todo lugar que eu já vi. São Lourenço também. Não, mas em Tiradentes é pior porque a rua é de pedra, calçamento. Lípido. ela é toda irregular. Até pra gente andar é difícil. Você tem que andar com muito cuidado, senão você torce o pé. E eu fico olhando os cavalos andar lá, eu não entendo como é que o cavalo não quebra a pata ali. Porque na época da Inconfidência também existiu o calçamento e eles andavam a cavalo. Né? Mas eu fico olhando aqui e falo, nossa, ó, são heróis mesmo. Mas agora também já acabou lá. Já vai vir para as carruagens elétricas. Essa é uma tendência. Agora, tem gente que gosta, tem gente que não gosta e nunca você vai ter uma unanimidade. Eu trabalho muito com pesquisa. Eu olho para poder sentir o que a população entende do que a gente quer fazer. Você chegou a fazer uma pesquisa pública? Assim? Eu tenho uma pesquisa. 81% é favorável à substituição por carruagens elétricas. Pergunta, que é a segunda pergunta da fase da minha primeira pergunta, né? A complementação da primeira. Eu acho que é perigoso andar de charrete na João Pinheiro. Muito perigoso. Pô, a carruagem elétrica não é menos perigosa. Não, eu não estou falando que é perigoso. Eu acho que a gente está discutindo aqui muito mais a causa animal também. Né? Isso é um a charrete ela anda com uma velocidade muito pequena. A carruagem pode ter perigo? Pode, mas ela é um veículo. Ela vai ter luz de freio, ela tem seta, ela é um veículo. E ela não tem um animal, né? A charrete não é um veículo. A charrete é levada por um animal que ele pode ter um pico de estresse ali e de repente ele cismar de sair correndo para o lado. E aí? Já vimos casos disso aí. Pode acontecer. Aqui em Poços nunca aconteceu. Mas pode acontecer. Então, o que está se discutindo é isso. Por exemplo, é proibido você criar um animal de grande porte na cidade. É proibido. Não pode. Animal de grande porte, zona rural. Não pode ser criado em ambiente urbano. E aqui se cria. Isso então já está definido que não vai haver mais charrete, vai haver a carruagem. Da minha parte está absolutamente definido. Eu já dei até prazo. Dia 4 de setembro encerra-se as charretes aqui na cidade. Mas está definido isso? A partir já está definido. Tá. Agora a Câmara vai aprovar para a gente poder também ter a concessão por carruagens elétricas. Né? Aí eu preciso de uma autorização da Câmara para a gente fazer essa concessão por carruagens elétricas. Que é um novo passo nisso aí. Agora, bem claro que você não está pensando nos charretistas? Não, gente. O mundo muda, tudo muda. Né? A gente quer que eles possam ser muito mais eficientes em outra coisa que eles podem estar trabalhando. O turismo, do jeito que está terceirizado, vão ser N oportunidades que vão ter aqui na cidade. Muitas oportunidades. Que eles têm que estar preparados para aproveitar essas oportunidades, que podem ser como empreendedores ou até como empregados mesmo da própria Citur, que vai precisar de muita gente para tocar o turismo no nível que ela quer. Agora, claro que para isso você vai ter que se qualificar, você vai ter que melhorar, né? Você vai ter que prestar um bom serviço. Isso é uma exigência. Vocês viajam para todo lado. Alguém quer ir num lugar pagar para usar um serviço de má qualidade? Ninguém quer. Você quer ir para pagar por um serviço de boa qualidade. Não, lá perto da sua terra mesmo, em Vassoura, Sérgio, para você visitar uma fazenda, você paga R$150 por pessoa. Você tem 300 o casal e sai insatisfeito. É melhor do que aqui antes, que o pessoal ia nos pontos turísticos, não pagavam nada, ainda saía xingando. Então, não tinha nada para você, nem papel higiênico no banheiro a gente conseguia pôr, porque você punha e já roubava. Lâmpada roubava, fazia isso. Não, e não tinha sanitário também. Como que você vai tocar, o serviço público vai tocar coisa de turismo? Não tem como, é impossível. Mesmo porque a nossa vocação é o turismo, né? E o poder público ele tem que olhar outras coisas, né? Tantas coisas para a gente olhar que são fundamentais e não o turismo. Mas para nós, o turismo é importantíssimo. E agora na época que parou por causa da pandemia, que nós vimos as ruas vazias, nós vimos uma falta que faz o turismo para a nossa cidade. Gramado está sofrendo lá agora. Sim, por causa das enchentes. Gramado está praticamente fechado, porque o aeroporto de Porto Alegre está fechado. Eles estão sofrendo. 88% da cidade, 88%, quem me falou foi o prefeito de lá, 88% da cidade gira em torno do turismo. Olha que situação. Tem 500 hotéis fechados, 350 restaurantes fechados. Olha o nível do turismo. 500 hotéis, 350 restaurantes. Quantos restaurantes nós temos aqui? Eu não tenho esses dados. Condições para comparar lá. 15, 20. Nós estamos falando em 350. Olha como que o turismo é forte lá.
Gramado é seguramente o maior exemplo de turismo que o Brasil tem. Chama-se Gramado. Vive disso. Hiper profissional. Super qualidade em tudo que faz. E lotado. Todos os Gramado, dias do ano lotado. Canela e Foz do Iguaçu. Ô, Sérgio, deixa eu fazer duas perguntas. Essas charretes, elas vão poder rodar em um outro lugar fora do centro? Elas vão ter os locais específicos que nós vamos criar para poder levar até para os pontos turísticos. A ideia é essa, para que elas sejam um transporte turístico também. Desde que Porque ela não passe pelo centro. Pode até eventualmente passar, mas não é a nossa vontade. A vontade é que ela possa circular pelos pontos turísticos. É que, na verdade, a charrete andava pelo centro e ia até no Bortolã, você lembra disso? Sim, pode até ser. Pode Aí até já ir. vem a tal da causa animal, né? Um período, um percurso muito longo, muito grande, do centro até Bortolã. É isso que você está Então, dizendo? mas Não, a carruagem não. não pode andar, Então, porque ela é Sim. Porque às vezes motorizada. não vai com uma, duas pessoas em cima da charrete, você vai com, às vezes, com uma família, né? Ele tem uma alimentação. E aí vocês fizeram uma pesquisa de satisfação do nosso turismo a partir da Citur? Não, pesquisa de satisfação do turismo a gente não fez ainda não. Mas ela é fácil de você detectar na rua, né? Eu não ligo muito para pesquisa em si, assim, não, porque quando a gente faz é mais para confirmar um índice que a gente já sabe. Porque quando você está com muito contato, você vai vendo pessoas de um bairro, do outro, daqui, dali, e essas opiniões são recorrentes, você vai vendo como que aquilo está aprovado ou não. E o turismo seguramente foi aprovado. Hoje, Marcos, se você subir lá no Cristo, vai num domingo lá, num sábado. Eu já fui lá. Então, você vai ver aquilo lotado. Se você fizer uma pesquisa ali, metade é de Poços Caldenses. Metade de turista, metade de Poços Caldenses. O Poços Caldenses redescobriu o nosso ponto turístico. O Poços Caldenses redescobriu o prazer de estar lá em cima, de ver esse melhor ponto turístico nosso. E vai acontecer com todos os outros também. A maior frequência é de Poços Caldenses. E os turistas usufruem. Houve uma reclamação com relação ao preço do bondinho. Isso é mercado. Isso é mercado. Tem gente que reclama do preço do bondinho, mas nunca andou no antigo também. Aí reclama, tá caro. Pô, mas você nem sabe quanto que é. Aliás, tá caro, mas você vai em Campos do Jordão Pós-Caldense e acha barato. Metade, né? Hã? O cidadão pós-caldense paga metade. Mas esse mesmo que reclama aqui, nunca andou antes, e se for em Campos do Jordão, vai querer andar lá. E vai pagar. Lá é mais caro que aqui. E vai pagar. Vai pagar e não vai reclamar. E lá é mais caro que aqui. Aí, tá cobrando estacionamento? Pô, cara, você sobe lá, tem onde parar, bonitinho, vem uma Kombi, te pega, te leva lá pra cima, você paga R$10. Se você tiver em 4, pagou R$10 pra você ficar o dia inteiro lá. Campos do Jordão, você já foi lá, você sabe. Nós estamos comparando com Campos do Jordão porque tá aqui perto, tá? As outras cidades é a mesma coisa. Lá paga-se R$30, R$40 por 2, 3 horas. Acima disso aí você paga de novo. Você paga, eu lembro que eu paguei, deixei o carro aqui no véu, como é que chama aqui? Ponte dos Amores, e fui pela mata, eu e minha filha. Deixamos o carro lá e ficamos lá em cima, por volta nesse percurso, por volta de 3 horas. E eu falei, Laura, com isso estacionamento? Ela falou, não, é R$10. Falou só. Se você ficar o dia todo, é R$10. É R$10. Eu lembro que em Campos do Jordão, eu parei e tem pouquíssimo lugar para lá. Só lugar particular praticamente, sem pagar. No centro Capivari você não estaciona. Então, difícil. Mas tem os estacionamentos particulares, né? A gente Só os paga. particulares. Aí você tá lá, a gente até olha assim e fala, vamos embora agora que já tá vencendo o estacionamento. Aí dobra. Então Vamos almoçar rápido que tá acabando o horário. você vê. É umas coisas assim que as pessoas às vezes reclamam, tá muito caro, tá isso, tá aquilo. Gente, mas você não é obrigado a comer nada lá também não, Antes você ia, não tinha nada lá. Você ia lá e não comia nada, porque não tinha nada. Agora tem, você também não é obrigado a comer. Se você achar que pra mim não dá, tá caro, você não come. É que no começo Agora, as pessoas... cada um usufrui do que pode. As pessoas começaram a pensar o seguinte, mas agora eu vou lá no Cristo, eu vou ter que pagar. E o Marcos esteve aqui, e eu até fiz essa pergunta a ele. Falei, quanto vai custar? Eu falei, vai custar nada. Você pode chegar lá, subir a pé. Se for a pé, não paga nada. Se você for no teu carro, se você quiser guardar teu carro, você tem o estacionamento, vai pagar o valor. R$10 só, não paga mais nada. É que na época não tinha o valor do estacionamento. Você Tem paga o transfer, estacionamento. Agora, se você quiser chegar lá, ficar olhando a cidade, tudo, você não vai Paga nada. pagar. Agora, se Que eu você fazia for no antes, restaurante, Marcos. Eu Eu fazia acho- antes. se você for num restaurante, se você tomar um lanche, aí você vai pagar, vai tomar água, você vai pagar. Não, mas também aqui no centro também você vai ter que pagar. Isso é Eu acho que engraçado. Deixa eu contar uma historinha pra você o falar. gargalo que existe hoje lá com relação ao Cristo é porque você ainda não construiu a pista de descida do sim. outro lado. Então, tá muito perigoso para subir ali, porque tem gente subindo, tem gente descendo, tem Sim. moto, ônibus, micro-ônibus e pedestres. Sim, mas o pessoal convive. Você vê que você está subindo. Talvez a hora que mudar fique mais perigoso.
Porque hoje o pessoal convive. O pessoal sabe que está tendo, sabe que tem pedestre, sabe que vem, sabe que sobe, sabe que desce. O pessoal convive. Ninguém está abusando ali. Tanto é que não teve nada até hoje ali. E nem vai ter. Porque tá todo mundo indo com cuidado. Pode acontecer alguém beber ali, acontecer, pode ser, né? Mas em qualquer lugar pode acontecer, não só ali. Mas as pessoas convivem porque sabem do problema. É igual quando eu falo da bicicleta com o pedestre. A hora que tiver uma calçada compartilhada, elas vão conviver. O pedestre vai saber que está passando bicicleta ali e o ciclista vai saber que tem um pedestre ali. Eles vão conviver. Essa cultura vai acontecendo. O respeito tem que haver. Porque senão, não tem jeito. Eu fico vendo, ó, tem gente que pede para eu controlar, botar um quebra-mola. Ah, põe um quebra-mola em tal lugar, os carros estão passando aqui correndo muito. Você vê, se todo mundo respeitar, você não precisava botar quebra-mola. Aí a gente tem que põe um quebra-mola. A moto vem e passa do lado, sem respeitar nada. Ou por cima mesmo, voa por cima de um quebra-mola. Olha que você faz com a moto. Ah, põe um radar então. Você põe um radar, a moto passa no meio. Ela não pega no radar. Olha que coisa. Aqui na João Pinheiro eles vão em cima da calçada. Eles se acham fazendo uma coisa bonita, né? Vai Conseguir fugir passar por isso radar. aqui. Pô, mas você pode matar uma pessoa aí, cara. Você sabia disso? Como é que prefeito? faz? Aliás, moto é o seguinte, é uma coisa instável, um equilíbrio instável, você anda em cima de duas rodas, equilibrando, né? Agora tem uns aí que anda com uma roda só. Ontem eu subindo ali a João Maria Casalim, aí veio uma moto atrás de mim, louca pra cortar com tudo. Eu falei, tudo bem, né? Cheguei pro canto assim para me cortar. Aí ele veio e parou do meu lado. Ele não foi porque eu era o prefeito, não, porque nem viu que era eu. Empinou a moto, empinou e foi andando empinado do meu lado para me cortar empinado. E aí quando ele me cortou, ele perdeu o equilíbrio, quase caiu na minha frente. Aí eu tive que frear, puxar pro lado. Ele ia cair na minha frente e eu ia passar por cima dele. Olha que situação. Isso não ia dar nem tempo de desviar, porque é uma imprudência que ele estava fazendo. Então, E até provar que... o cara põe a vida dele em risco e acaba pondo outros também. Em Pouso Alegre matou um idoso. O cara empinou a moto lá, matou um idoso. Sei disso. Então, o dia que acontecer isso aqui, vai virar um celema. Ah, essa moto matou o idoso. E os caras fazem isso toda hora, entendeu? Toda hora. E se pegar, eu já vou avisando. Quem está nos assistindo em casa aí já fica sabendo. Empinou a moto, a multa é pesada. É crime. E todos os nossos agentes de trânsito estão orientados para pegar mesmo. Empinou, vai atrás até pegar essa placa e multa. Eu te E cortei, ali- você ia falando outra coisa, Sérgio, você falou, aí, aproveitando, eu te cortei. Eu ia falar alguma coisa, eu ia Cortou contar uma o história. Ele já contou uma Que história. era, hein? Bom, pois Ah, tem. eu acho que foi lá da Coposta. Quando a gente fala que a pessoa reclama do coisa, ou pensa que o poder público tem que dar tudo, né? Na Coposta, quando eu criei aquela área de lazer, eu fiz uma área de lazer que não tinha nada lá, queria uma área de lazer para quê? Porque eu lembrava que na prefeitura a gente queria fazer uma festinha num setor, não tinha onde fazer. E aí a gente acaba não fazendo, porque não tinha onde fazer. Aí quando eu fui para a Coposta, eu falei, não, nós precisamos criar um espaço de área de lazer para que qualquer um quiser vir usar, possa usar. Criamos lá o setor. Aí quando eu fui noticiar, agora nós temos uma área de lazer, assim, assim, assado, as condições, você pode vir aqui, alugar a hora que você quiser, pá. É grátis, nós não vamos cobrar nada. Aí alguns me ligaram assim, mas você, e que carne que vocês vão dar aí? Olha só, além da gente criar o área de lazer, ele achou que a gente ia dar o churrasco também para cada um. Aí, pô, Ou seja, as pessoas querem tudo, né? Não é assim, pô. Então, é o que eu fico levando para isso. As pessoas reclamam de tudo sem nem ter visto. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, a coisa lá tá muito cara. Ele nem foi lá. Não foi. Aí já fala assim o que alguém ouviu, ou se quer falar às vezes contra o governo, ou sei lá, como se isso fosse ruim. Eu Ou não me seja, preocupo isso com aí é coisa de mimimi que tá na rede social, que virou moda agora, que tudo que você põe na rede social, até as notícias boas, não estou falando você, ou a prefeitura, ou o poder público, falando de forma generalizada. Qualquer pessoa coloca uma notícia, eles conseguem achar defeito em coisa boa. Então, Eudeu, mas isso aí, o preço não é a prefeitura que define, o preço é mercado. Não, mas não estou falando do Se você preço, estou cobrar falando caro, de tudo. o cara não vai comprar, ué. E aí? Aí você vai ter que cobrar mais barato. É o mercado que manda. Né? Você vai ter que Lei da oferta e a procura. É a lei da oferta e procura. Você vai ter que adequar o mercado. Eu vi uma matéria, eu vi algo sobre a cobertura dos estacionamentos, pelo menos do Cristo Redentor. É com energia solar, as placas de energia solar fotovoltaica. Sim. Né? E elas geram energia que move o monotrilho, o teleférico. Isso é uma grande economia, Sérgio? Ah, é. É É um grande, com autossuficiente? certeza. Eu não sei se é exatamente autossuficiente, porque eles que estão produzindo, né? Sim, não é. Mas é pra- eu acredito que seja autossuficiente, sim. Quanto você tem mais ou menos ideia de custo da energia Não sei. gasta ali? Eu não tenho noção para te falar, não, porque a gente nunca pagou energia, né? A energia era nossa mesmo.
Mas é um item significativo, lógico, né? O maior item de funcionamento do teleférico é a energia. E eles conseguem, com isso aí, eles vão conseguir zerar esse índice, né? E deve ser significativo, porque você faz um investimento grande para. O investimento deve ser altíssimo. Um Né? investimento grande precisa se pagar, né? Exatamente. É. A gente tem visto, eu estava vendo aí essa semana passada que a Cascata das Antas, inclusive, que ela é do DME, né? Foi terceirizada agora também. Foi terceirizada. E a própria Citu pegou. E a própria Citu pegou. É. E você sabe de qual melhoria vai... Não. Eles ainda não apresentaram os projetos para a gente lá, não. Agora que teve a decisão, eles devem ver o que vai ser colocado ali, fazer um projeto para depois começar a implantar, né? Então, nessa negociação toda, do empreendimento da Citua, foi encampado todos os pontos turísticos, né, Sérgio? Sim. Todos eles. Foi muito discutido na época, fazer separado, mas assim, não se mostrava viável, né? Você pegar os pontos e separar, cada um ser independente. E nem seria o mais lógico, porque um teria um trabalho melhor, o outro pior, aí um não daria certo, o outro daria. O Cristo é o carro-chefe, né? Os outros, lógico que não vão ter o mesmo atrativo do Cristo, né? Então os outros vão ser tocados, em alguns casos até o Cristo bancando todos eles mas ali. o véu das noivas, eu acho que o véu das noivas, a hora que chegar o zoo das aves, eu acho que a história muda. Aí muda quando você tiver eles estão tentando trazer um grande investimento gastronômico para ali, porque você vê do jeito que está lá. Eu convido as pessoas a irem lá, porque ainda está do jeito que era. Vai lá ver. Se tem condições, Poste Caldas oferecer aquilo lá para um turista chegar aqui, ou para o Poços Caldense ir lá e ver aquilo. Vai lá, entra dentro do prédio e olha aquilo lá. Não tem cabimento. Poços chegou num nível que, poxa, os caras, eu acho que os turistas que vinham aqui, eu acho que eles falavam assim, nossa, lá está muito acabado, não vou mais lá não. Eu acho que é isso que eles falavam antes. Porque e hoje é a situação hoje lá? Não, hoje vai estar em reforma. Ela vai estar em reforma, né? Vai ser implantada ali uma coisa de boa qualidade. Para que. Agora, o preço está caro. Gente, o preço cada um vê o seu. Eu, se eu falar que tiver caro, eu também não como. Uhum. Eu também vou entrar onde eu acho que está razoável. Às vezes eu vou no restaurante, tem restaurante aqui que eu vou e eu acho caro. Fala, bom, esse aqui eu achei que extrapolou. Eu não vou voltar aqui. Mas aí tem referência, né? Isso aí faz parte. E a Saturnino de Brito? A Saturnino de Brito está terceirizada para uma outra empresa e ela tem um contrato em vigor. Mas ela também é uma tendência de entrar futuramente num processo global desse aí. O Parque Municipal também? Não, o Parque Municipal não. Não vai ser uma área de... O Clube, sim. O Country Club. O Country Club, sim. O Parque Municipal, não. Desculpa. Eu queria falar o Country Club. O Country Club, sim. Nós temos um parque aqui, Sérgio, que é o... da Zona Sul. Parque Ecológico. Maravilhoso aquilo lá. A gente vai... Muito bom mesmo. Nós vamos muito para lá. Muito bom. Ô Sérgio, correr lá. Isso aqui que eu acho um erro assim, absurdo, porque eu sou daltônico, que escreveram com a letra de uma cor que eu não consigo ler. Nossa. É sobreativamente. Ninguém conseguiu ler? Isso é coisa do Lucas. Eu passei a bola para você. Você consegue ler, Sérgio? Tá bem? Sobre o projeto Ativamente, que você informatizar. Isso aqui é interessante. O projeto Ativamente, eu pedi para criar para poder a gente desenvolver o raciocínio das nossas crianças. Se você for na escola, você entra lá, você vai ter até uma boa lembrança da sua época, Marquinhos. Você deve ter batido idade comigo, mais ou menos, eu não sei. Quando você Sou bem mais novo, Sérgio. Quando você estudava lá, você entrava na escola, o professor ia lá com giz no quadro, tal. Se você for lá hoje, é o mesmo tipo de estudo. Só que as crianças de hoje não são igual nós. Elas são muito mais espertas do que nós éramos na época. Eles estão nessa geração aqui, que a gente nem imaginava existir um celular. A gente falava naquele aparelhinho aqui que era só de presencial, né? Hoje você tem tudo aqui. Como você pode querer ensinar uma criança que tem isso aqui na mão, ensinar do jeito que ensinava a gente? É lógico que essa criança não vai se motivar. Ela não vai se motivar, ela está muito acima disso aí. Então, isso aí cria aquele maus alunos. Né? Aquela coisa antiga. Cria-se maus alunos. O aluno sem motivação. Esse projeto foi Ctrl-C, Ctrl-V de outra cidade? Não, foi criado existiu aqui primeiro. Como é que é o projeto? Aqui foi ativamente que ele chama. Por uma empresa Poços Caldense. Foi desenvolvido especialmente para a gente. Poços Caldas foi inovadora nisso. Hoje já deve estar em outra cidade já, mas foi... Está em Sorocaba, né? Vai para outras cidades, mas foi um projeto que nasceu aqui.
E, fundamentalmente, ele precisa fazer o quê? Desenvolver o raciocínio, desenvolver a solução de problemas, ajudar a pessoa a empreender, né? Então, as crianças vão começando desde cedo a desenvolver o seu raciocínio. Se você for fazer um Enem hoje, eu faço o Enem sem estudar nada. E eu tiro nota melhor do que muitos alunos que estão lá fazendo hoje. Sabe por quê? Porque o Enem testa o seu raciocínio. Então, se eu for fazer, eu vou me dar bem. Mas como é que ele vai testar o raciocínio de uma criança que ele não ensinou a raciocinar? Aí que é o problema. Essas crianças não estão sendo ensinadas a raciocinar, a solucionar problemas. O emprego, por exemplo, eu tenho meu emprego, né? Sou concursado, beleza, sou engenheiro da prefeitura. O outro trabalha na Alcoa, o outro trabalha em tal lugar, cada um trabalha num lugar. Esses empregos formais cada vez vão ter menos, cada vez serão menos. E cada vez teremos mais empreendedores. Então, a gente sempre que aprender a ensinar essas crianças a elas empreenderem, a elas serem independentes, a elas se prepararem para esse mundo que está vindo aí, que ninguém sabe como vai ser. Algumas profissões vão desaparecer, Vai inclusive. desaparecer. Alguém pode me falar como vai ser esse celular daqui a 5 anos? Alguém imagina Nós não como vai sabíamos ser? como é que ele seria 5 anos atrás. Então, há 5 anos atrás, se você for ver, a diferença é enorme. Imagina daqui a 5 anos. Imagina daqui a 10. Daqui a 15. Isso aqui vai ser obsoleto daqui a 15 anos. Daqui a 15 anos as crianças vão olhar e falar, nossa, isso aí que era de vocês? É verdade. É assim. O mundo cresce muito rápido. E a gente continua ensinando as nossas crianças igual ensinava 40 anos atrás. Não dá. Ou seja, Então, a gente está então, tentando mudar isso. Hoje todas as salas de aula... Não. Não são todas. Não temos como a gente implantar isso em todas as salas. Eu pensei em implantar até a lousa digital, sabe? Pensei nisso aí tudo. Mas o que acontece? Não é o prefeito que vai implantar uma lousa digital e vai fazer ela dar certo. Isso precisa todos quererem. A gente envolve aí 1.500 professores, né? Tem professores novatos que estão abertos a essa tecnologia. Tem professores mais antigos Tem que reciclar. que se tem uma certa resistência a isso. Então você não consegue uniformizar. Então é complicado isso aí, de como você fazer. Eu tenho uma opinião que, assim, acho que o Brasil nunca vai fazer isso, mas na minha opinião é o que resolveria. O governo federal absorver a educação de todo mundo. Acaba com essa história de Fundeb pra gente, isso aí é papo para inglês ver. O dinheiro que vem do Fundeb não dá para pagar nem metade do salário dos professores que a gente paga. Então falar, tem Fundeb, como se Fundeb mantesse uma educação. Não mantém, é pouco. Nós temos que botar muito dinheiro. Então, para você ter uma educação de qualidade, o governo federal tinha que pegar e falar, absorver tudo, falar, é meu, todas as cidades o governo federal vai bancar igualzinho para todas as cidades, com qualidade. Sabe onde foi feito isso? Na China. A China fez isso e virou uma potência. A China, 30 anos atrás, era um país que se tirava até sarro, né? País super atrasado, um país que nem banco tinha, não tinha McDonald's, não tinha nada, era um país fechado, um país que não tinha nada. Hoje, a China caminhando a passos largos para ser a maior economia do mundo, em 30 anos. Ela só não passou os Estados Unidos ainda por questão de tempo. É coisa de 5, 10 anos ela vai passar os Estados Unidos. Vai ser a maior economia do mundo. E um dos países mais desenvolvidos. Antes falava, a China só faz porcaria. A China hoje só faz coisa de qualidade. Os carros estão invadindo o mundo inteiro. Eu até contesto algumas informações dessas aí, Sérgio, porque eu acho o seguinte, ainda existe uma estabilidade, vamos falar assim, teoricamente, com relação a alguns países, assim como os Estados Unidos, por exemplo. A China está num contexto que ela tem fronteiras com possíveis e potenciais inimigos. Já não é o caso dos Estados Unidos, que não tem fronteira. Qual a fronteira dos Estados Unidos? Para o norte tem o Canadá, que é um país amigo. Para baixo tem o México, que também é um país amigo. De um lado é o Oceano Atlântico, do outro lado é o Oceano Pacífico. Então, talvez seja a maior dificuldade da China. E a China é extremamente dependente do petróleo. O petróleo passa pelo mar. E ali estão as bases militares dos Estados Unidos. Se o presidente dos Estados Unidos falou, bombardeia aquilo, acaba a China. Então, ela é volátil e e não é, né? Tem que tomar fragilizada. Cuidado, porque então, por isso ela não vai ser ela o não maior se país do desenvolveu mundo. nessa parte. Mas a China vem para um caminho que o que ela decidir fazer, ela vai ser bem. Se Agora, a China você falar, tem que vou ser admirar. isso, ela vai ser. Vou fazer aquilo, ela vai fazer. Ela Mas pega para as quem maiores tem 7 inteligências. bilhões de... Não, tem 1 bilhão de 1,5 bilhão habitantes. de habitantes. Então, mas tem gente pobre? Lógico que tem. Tem muita gente pobre lá. Mas hoje, as cabeças pensantes que eles estão criando, a educação, sabe como é que eles começaram lá?
eles pegaram os melhores professores, os melhores. Os professores medianos eles dispensaram. Falaram, não, mediano não dá, eu quero os melhores. Os melhores eles trouxeram para essa educação e fizeram salas enormes. Aqui no Brasil a gente usa sala com 25, 30 alunos. 35 no máximo. Lá eles põem com 300, 350 alunos. Os melhores professores. Então, ao invés de criar 10 salas com 10 professores, ele cria uma sala com um professor. O melhor. Ele dá aula para 300. E ele dá aula para 350 simultâneo. Agora, Aí você vai falar, ô Marquinhos, aí você vai falar, eu tenho Sérgio, uma dúvida aqui. como é que você vai pôr isso aqui no Brasil? Não funciona. No Brasil, para você outra controlar realidade. 30, é dificílimo você botar, fazer um aluno ficar ouvindo a sua aula. Só que lá você vê a aula, os chinesinhos são todos assim, ó, prestando atenção, educados, vendo a aula, tirando dúvidas e aprendendo. E o Brasil, você vê como é que é. Você vai na sala, mas faz uma bagunça, faz isso, faz aquilo. Como nós éramos, né? Nós não somos diferentes deles atuais. Não. Uma sala, É assim. Uma sala com 300 alunos, como é que se tira dúvida de... É outra cultura. Não estou falando que é para fazer isso no Brasil. Tá. É outra cultura. Né? Eles conseguem. Eles conseguiram. A revolução da China começou pela educação. Hoje ela é esse desenvolvimento Coreia pela do Sul educação. também. A Coreia do Sul talvez seja Coreia o do Sul maior exemplo. também. Os grandes exemplos que a gente vê hoje é pela educação. Pela educação, exatamente. Começa pela educação. Como é que você vai conseguir criar um país Aliás, diferente? no Brasil da até educação? está faltando mão de obra por falta de educação. Tá Professores está faltando cada vez mais escasso. cada vez mais. técnicos está difícil. Técnicos está engenheiros também. difícil. O engenheiro já é formado, né, graduado, ele até tem. Mas esse intermediário do segundo grau, né, um técnico, o Brasil ficou muito tempo sem fazer. Perdeu essa mão de obra. Hoje está tendo que recuperar esse terreno. Mas muitos não têm. Isso causa um outro problema. Às vezes você forma muita gente graduada e não tem emprego para eles. E tem emprego para um técnico que não existe técnico. Não tem técnico. Porque você criou direto um graduado. Aqui em Poço mesmo Ele não tem existia emprego a escola de eletrotécnica, escola de O Dom Bosco química, era, né? Bosco. O Dom Bosco. Americano também era. Era também. Eletrônica. Quando eu fiz lá em 1981, que eu formei o terceiro ano, o meu terceiro ano e o segundo também, foram 2 anos de estudo técnico. De manhã eu fazia aula normal e de tarde a aula do estudo técnico. E eu formei técnico de edificações. Quando eu fui fazer engenharia, eu já era técnico de edificações. Então aí isso te deu bagagem. Muita coisa que eu entrei lá, eu já sabia. Eu já tinha aprendido como técnico de edificações. Sérgio, vamos voltar para Poços de Caldas. A nossa realidade. Né? Qual foi a obra que marcou seu mandato até agora? Eu poderia falar tantas, Judeu. Você roubou minha pergunta. 2, hein? Você roubou minha pergunta. Era a sua pergunta? Então deixa o Marquinhos perguntar. obrigado. Pergunta para ele. Eu acho que a gente fez muita coisa importante. Tirando aí as revitalizações, que é importante, eu não queria construir nada sem estar todas as coisas que já existiam em andamento ou prontas, né? Então nós estamos revitalizando todos os ginásios, escolas, creches, construindo creche nova, PSFs novos que a gente fez, revitalizando os existentes. Hospital do Câncer, que era um desejo antigo de fazer, nós estamos fazendo o centro administrativo, que eu já citei, a obra de 150 Mas qual é a anos. menina dos olhos? Eu acho que não sei, talvez o asfalto que a gente faz na cidade inteira. A cidade ficou 40 anos sem receber um asfalto, cara. Hoje a gente faz asfalto em todos os bairros, né? A parte de mobilidade urbana que a gente tem feito, a parte de revitalização de espaços abandonados, onde você cria uma área de lazer para os moradores daquela região. Sabe, as calçadas acessíveis, a Alameda, a terceirização do turismo, sei lá. Tanta coisa que a gente fez, eu acho que tudo se completa. Não tem uma coisa que falar assim, acho que não tenho o direito de destacar nada. Eu acho que tudo foi Está importante. com uma obra boa na Rua São Cada Paulo. coisa né? foi importante no geral. Na Rua São Paulo vocês estão revitalizando ali, né? A Rua São Paulo, o DEMAI está fazendo tantas obras. DEMAI. O DEMAI vai lá e faz uma obra que ninguém valoriza. Mas nós estamos trocando tubulações de 50 a 60 anos. Nós estamos fazendo obra para os próximos 100 anos. Uma obra importantíssima que você aterra. Essa no dia na Rua seguinte, São Paulo. Ninguém vê. O DME, olha, nossa cidade é 100% LED. Eu fui em Ribeirão Preto agora. Ribeirão Preto, uma das melhores cidades de São Paulo. Eu fui lá, o prefeito dando entrevista, eu até não falei nada. Eu estava no mesmo evento que ele, participamos de uma mesa de prefeitos, e ele citou lá que ele está fazendo agora uma contratação para fazer a substituição de lâmpadas em LED da cidade.
Eu poderia ter falado lá, ó, nós já fizemos e foi a nossa empresa mesmo que fez. Lá eles têm que contratar uma empresa. Não, nós mesmos fizemos. Por 40% do valor que ele vai contratar, provavelmente. E nós fizemos tudo, inclusive zona rural. A nossa zona rural, se vocês forem lá, observem, toda em LED. Você está falando de empresa, você está falando de DME energético? DME é quem faz. O DME Olha é que uma situação. referência, ganhou vários prêmios, inclusive é uma empresa que a gente tem orgulho de dizer que é da cidade de Poços de Caldas. Ô Sérgio, quando é que termina essas calçadas? Eu quero terminar até a eleição antes de dezembro, se Deus quiser, né? Mas eu quero ver se até outubro a gente termina. Talvez vai Quais ruas diminuir. estão faltando ainda? Não, a gente ia até a matriz, mas agora eu tô querendo segurar um pouco ela, porque eu acredito que até dezembro a gente não consegue acabar lá. Então a gente deve vir até um pouco antes. Mesmo você passar poder- Natal também com a cidade Não revirada, dá, não dá. Eu quero antes disso estar pronta. Então, nós vamos provavelmente ir até ali na Prefeito Chagas ou até a Junqueiras, mas talvez até a Prefeito Chagas e fechar esse quadrilátero aqui. Aí vai ser um modelo. E aí, a partir daí, os outros prefeitos vão seguindo esse modelo e levando para Que outros prefeitos, Sérgio? o prefeito o nosso pré-candidato do governo é o Paulo Ney. Sim. Já está anunciado, ele é pré-candidato à sucessão e com todas as condições da sequência ao nosso trabalho. O grupo deu uma dispersada, né? Eu acho que tudo faz parte, né? O grupo mesmo, nosso grupo continua o mesmo. O grupo que pensador, o grupo que carrega, o grupo que fez isso acontecer, continua o mesmo. Saiu algumas pessoas que foram para outros grupos, cada um por seu interesse pessoal, tá tudo certo, né? A amizade é a mesma, não tem problema nenhum isso. Mas o grupo, quem carregou mesmo nas costas, nós estamos todos juntos. E nós estamos lançando como pré-candidato o Paulo Ney, que foi a pessoa não escolhida por mim, não. Escolhida por todo mundo, pelo grupo, chegou à conclusão que ele seria uma pessoa mais adequada para dar Fez sequência assim nesse alguma trabalho. enquete com os seus Não, outros secretários? naturalmente, Ou foi a uma gente vai escolha do começar- prefeito? Não, exatamente, não foi uma escolha minha. Em nenhum momento eu falei que seria o Paulo Ney. Em nenhum momento, eu fiquei só ouvindo. Eu sempre dei entrevista nisso falando, né, que eu queria que surgisse naturalmente o nome. E o nome do Paulo surgiu naturalmente. As pessoas começaram a falar, acho que tem que ser o Paulo Ney. O Júlio, que seria a pessoa mais assim, Essa era a segunda claramente indicada, o Júlio foi o primeiro a falar, eu acho que o sucessor para pré-candidatura aí tem que ser o Paulo Ney. Ele falava. E você acha que o candidato, o pré-candidato a vice-prefeito é tão importante na chapa assim? Ele já tá É um casamento que tem que ser feito, né? Não cabe a mim nem a ninguém escolher o vice. Acho que cabe ao candidato, né? Ao pré-candidato, ele escolheu o seu pré-candidato a vice. Porque é ele que prefeito vai interfere conviver. nisso? Não, eu não. Porque eu acho que quem vai ter, tanto é que nas minhas duas escolhas ninguém interferiu. Foi uma escolha pessoal minha, as duas. Tanto é que na primeira me custou até o apoio do Navarro. Na época que eu escolhi um nome, ele queria Eu já indicar sei da outro. E história. aí houve uma história que a gente acabou não dando certo ali por uma escolha do vice. Mas o vice, o prefeito é que vai conviver com o vice. Pois né? é, mas é igual um casamento, você vai escolher o marido da tua filha. Não Eu dá, queria né? adivinhar, né? Acho que ela tem que escolher. Mas, Não faz mas o parte. vice, eu acho que ele tem que ter. O vice tem que ser bem escolhido, porque a chegada do voto vem através Sim. dele também. Tem que ser dois que se completam, né? Que Exatamente. possam principalmente ter um bom relacionamento, que possam estar integrados, que tenham o mesmo objetivo. E eu também entendo que duas pessoas que querem ser prefeito, não dá para ser prefeito e vice, na minha opinião. Eu cometi esse erro na primeira eleição e deu o que deu, né? Até o vice foi candidato contra mim na reeleição. Olha que situação, isso não é inédito aqui não. Isso acontece em várias cidades, está acontecendo agora em Jundiaí, o vice vai ser candidato contra o candidato que o prefeito vai lançar. Lá em Ribeirão Preto, mesma coisa, está acontecendo e em outras cidades também acontecem. Então eu acho que o prefeito ele tem que ter alguma pessoa que esteja com ele ali. O vice tem que sabendo querer, o papel. tem que querer ser o vice. Né? Saber que ele é o vice. Porque você sentar com o vice que quer sentar na sua cadeira, até é um direito. Eu acho que todo mundo tem o direito, mas tem que saber a hora. Não dá para você sentar no primeiro dia do governo e tá querendo sentar na cadeira do cara. Aí não dá. Né? Então tem que ter esse certo relacionamento para que a coisa possa dar certo. Então eu acho que tem que essa escolha tem que partir do Paulo Ney, que é o pré-candidato. E ele vai ter autonomia para decidir sozinho? Da minha parte, sim, eu acho que ele é que tem que escolher, ué. É uma pessoa que ele entender. Você entendeu a pergunta assim? O prefeito não vai estar influenciando nas decisões Não. do futuro Do futuro prefeito? Não, de jeito nenhum. Ideu, se tem uma coisa que eu. Bom, eu tinha que já fui perguntar, prefeito. Sérgio. Eu já fui prefeito.
né? Como que eu vou querer fazer para alguém o que eu não queria que fizessem para mim, né? Eu fui prefeito, eu sou prefeito, eu sei que até onde eu posso ir ou não, né? Até onde eu devo ir ou não. Então eu jamais faria isso aí. Eu acho que o Paulo está mais do que preparado para poder governar. E é lógico, vai passar pelas dificuldades. Nem em nível de conselho, né? prefeito? Nem em nível de conselho? Não, em nível de conselho é isso. Lógico, se me perguntar, eu estou aqui. Mas eu não vou ficar nunca, faz isso, faz aquilo. Não é por aí. Eu acho que e ser prefeito não é uma coisa fácil, né? A responsabilidade é toda sua. Então é muito injusto quando outra pessoa começa a falar para você, faz isso, faz aquilo. Peraí. Mas nós já tivemos isso no passado, né? De prefeito, por exemplo, no caso do Paulinho. Já teve comigo isso. Quem indicou o Paulinho para ser prefeito foi o Sebastião Navarro, doutor Sebastião. Acabou dando problema. Acabou dando problema porque o Paulinho seguiu outro caminho, outra cabeça. Agora, o que eu digo é o seguinte, a cadeira do prefeito é uma cadeira muito solitária, a função é muito solitária. Porque tudo que está acontecendo, tem decisões que você tem que tomar. Quem pega a caneta e assina lá o decreto é o prefeito. E nessa decisão ele está muito solitário. É uma decisão muito difícil. Sim. E por isso que eu te falei, no começo da nossa entrevista, o prefeito tem cabelo branco, sai cabelo preto, sai cabelo mas nós branco. somos um time, né? Eu acho que o prefeito ganhando, ele vai estar sempre ouvindo e tendo dúvidas. É o primeiro a ligar para perguntar o que acha, que está certo ou não. Mas agora achar é uma coisa também, a decisão final é dele também. Eu posso até achar uma coisa e ele achar outra. Você recebeu alguns prêmios, mas teve um prêmio muito importante que foi o prêmio de melhor cidade do estado de Minas Gerais. De infraestrutura. De infraestrutura, né? Foi pela TV Bandeirantes, foi isso? Foi pela Band. Era pela Band. Vai sair agora o terceiro ano. E nós estamos brigando de novo. Vou ganhar o terceiro agora lá, se Deus quiser. Terceiro ano seguinte. Tricampeonato? Vou fazer o tri. Eu posso pedir música no Fantástico. O nosso índice é tão bom. A gente não é um concurso que você se inscreve. Todas as cidades do Brasil estão inscritas. Todas. E eles estão analisando os índices de cada uma. E aí os nossos índices são bons. Eles vão fazendo por eliminatória? Porque não dá para... Pega os melhores índices, né? Se você entrar lá, você vai ver. Cada cidade está pontuada o seu índice e o porquê daquele valor em cada item. Nós temos aqui tudo 100% LED, nós temos estação de tratamento de esgoto, nós temos investimento em infraestrutura para caramba, nós temos um departamento próprio de água, departamento próprio de energia. Olha quanta obra que a gente faz. Isso tudo conta. Obra de mobilidade. Eu não vou te perguntar isso, porque eu já sei que a sua resposta, como diplomata que você vai falar que ainda não tem nada decidido. Não vou perguntar qual que é o seu futuro. Não, então pergunta que eu falo, não tem nada decidido. Perguntar qual que é o seu futuro, se é deputado, estadual, federal e tal. A pergunta é outra. Aquela decisão, aquela ideia que você tinha de ser candidato ao governo do estado, ainda existe? Meu Deus, isso aí não cabe a pessoa querer, sabe? Isso é destino, é igual prefeito. Eu falava para a pessoa, às vezes a pessoa quer tanto ser prefeito e usa de caminhos errados para poder ser, de trairagens, né? E não chega. E às vezes acontece igual aconteceu com o Paulo aqui. Ele é nosso pré-candidato sem nunca pedir para ser. O Paulo nunca pediu, isso eu sei. Pediu para ser, caiu para ele. O destino, cara, o destino vai te levando, entendeu? Eu, quando eu fui candidato a prefeito, era para me ter sido 4 anos antes. O destino não quis. Acabei não sendo candidato. E fui ser 4 anos depois. Sem forçar a barra também. A coisa aconteceu para mim. Então isso aí também é destino. É um nome só que chega. E o estado inteiro quer. Só esse nome que chega. Esse nome é um predestinado. Posso ser eu? Não sei. Se for da vontade de Deus, vai ser. Se não for, vai ser outro e está tudo certo também. Que não é uma coisa que eu vou passar por cima de ninguém, como algumas pessoas fazem, e menosprezar ninguém, ou fazer trairagens para mim chegar num ponto. Não. Se tiver que acontecer, as coisas acontecem naturalmente. Agora, o que eu posso te afirmar é uma coisa. Eu gostaria de ser? Gostaria. Eu me sinto em condições de ser um prefeito que foi reeleito 2 mandatos numa cidade igual Poços de Caldas, né? Que tem um governo com tanta coisa para mostrar. Eu não poderia ser um candidato? Poderia. Por que o outro candidato lá, por exemplo, que é um senador, ele tem direito de ser candidato e eu não? Por quê? O que ele fez para poder ser que eu não fiz? Vem um deputado tal, pode ser candidato. Então, por que ele pode ser candidato e eu não? Eu, quando eu falo, não sou eu, Sérgio. Um prefeito. Um prefeito de uma grande cidade mineira, por que ele não pode se propor a ser o governador? Eu acho até que deveria. Nossa. O governador deveria ser sempre um ex-prefeito de alguma cidade de porte que tenha sido um prefeito de sucesso. Eu acho que deveria. Ô Sérgio, mas você não acha que nesse caso você está pulando um estágio aí, não? De como?
Está pulando um estágio de prefeito. Acho que seria o caminho, né? Deputado estadual ou federal. Não, eu não acho que deputado está no caminho. Aí que é o problema. São coisas distintas. Prefeito e governador é a mesma coisa, é executivo. Deputado não é executivo. Marquinhos, quando você põe um deputado para governar uma cidade, ou um deputado para governar um estado, ele entra perdidinho, ele não sabe nada. Ele nunca passou por isso. Ele entra ali igual que você botar um cara direto na faculdade sem ter estudado nada antes. É uma ilusão achar que ele vai entrar ali e vai ser o cara. Não é. Agora, um prefeito, quando entra para governador, pode saber que ele sabe muita coisa. Ele já aprendeu muita coisa ali. Eu acho que deveria ser até um pré-requisito. Mas isso é uma tendência. Se você for ver, os governadores têm sido já ligados ao executivo. Isso é uma tendência. Exceto o atual. Não, ele não é ligado ao executivo, mas é ligado à iniciativa privada. Não, Ele não vem do legislativo. Ele não vem do legislativo, mas também nunca foi função. Nunca foi função, mas ele teve uma função. Não é uma crítica, é uma constatação e uma observação. Tudo dizendo. Agora você vê o Tarcísio. O Tarcísio de São Paulo, para mim, é o melhor governador hoje do Brasil. Ele é um cara que vem da iniciativa privada. Ele não foi legislativo. Vamos pegar o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, que é do meu partido. Ele foi prefeito de Pelotas. Pelotas é uma cidade similar a Poços de Caldas. Ele foi prefeito de Pelotas e nem foi candidato à reeleição. Ele não foi candidato à reeleição. É o caso do... Lançou uma moça. É o caso do João Dória. O João Dória também não foi candidato à reeleição. Saiu para governador e ganhou. Ele saiu de prefeito, ficou 2 anos fora e candidatou ao governo do estado contra o governador no cargo, que era o governador, não lembro o nome dele. Ele estava candidato à reeleição. E o Eduardo Leite veio como um prefeito de uma cidade do interior e ganhou a eleição dele. E foi reeleito. E está fazendo um belo governo lá. Então, eu acho que essa é uma tendência. Só não vai ganhar um prefeito no estado que não lançar um prefeito. O estado que lançar um prefeito de uma cidade bem-sucedida é o governador do estado. Você me cobra isso em 2026. Pode olhar. Eu acho que é uma hipótese. Que tiverem, vão ganhar. Só vai ganhar um cara do legislativo onde não tinha um cara do executivo concorrendo com ele. Na verdade, o que aconteceu na última eleição? A Anastasia era o possível governador. Tinha a maioria das intenções de voto. Que vinha do legislativo também. E houve uma virada no final. De repente o Zema levou. Essa é uma tendência, gente. É uma tendência. Vai ser sempre assim, tanto em governador, para o presidente vai acontecer também uma hora. Hoje não, que o Brasil está muito polarizado, mas para prefeitos também. Sempre que vier uma pessoa mais técnica como prefeito, ele vai levar. Então quer dizer que o sonho não acabou? Não, mas isso aí, o sonho ele vai ter que acontecer naturalmente. Não é uma... Mas assim, eu me sinto preparado. Eu sou prefeito de uma das maiores cidades de Minas. O meu partido pode, de repente, chegar e falar assim, não, nós queremos lançar o Sérgio. Daí, pode, não pode? Se ele fizer isso, eu estou preparado. Se não fizer, também está tudo certo. E não houve alguma conversa nesse sentido? Não, eu não falo muito isso porque cedo também, né, nesse momento eu estou preocupado só em governar. Só em governar posse e entregar a cidade para o sucessor em condições. Né? É isso que eu estou preocupado hoje. Qual obra que você não fez, que você arrepende de não ter feito? Essa própria da ligação da Zona Oeste com a Zona Sul, queria muito fazer, mas uma obra que fugia da nossa capacidade financeira, né? Não tinha como fazer. Mas é uma obra necessária. O DME não tem verba suficiente para financiar essa obra? Não, o DME já financia todas as obras que a gente faz na cidade. Né? Hoje, qualquer investimento que é feito hoje é com o recurso do DME. Aliás, é engraçado, quando eu falo que tem jornalistas, pseudo-jornalistas, né, que dão informações erradas, aí falaram lá, o Sérgio tirou dinheiro do DME, que isso, que aquilo, tirou dinheiro que ele falou que não ia tirar. Primeiro que se você pegar meu debate lá, em 2016, até eu estava com o Paulinho foi prefeito e ele foi meu adversário na época. E aí perguntaram, Paulinho, você vai tirar dinheiro do DME? Ele falou assim, não, eu não vou. Eu não vou tirar, porque isso, que aquilo e tal. Beleza, aí e você vai tirar? Falou assim, eu vou tirar o que for de lei. Você quer dizer que você vai aplicar? O que eu for de lei, eu vou tirar. Mas esse dinheiro que eu tirar é 100% para investir na cidade. E foi o que eu fiz. Eu tirei o que foi de lei. E eu vou tirar um número que vocês não têm. Estou dando a primeira mão aqui. Nós colocamos no caixa do DME mais do que nós tiramos. Nós tiramos... Como assim?
Nós tiramos, por exemplo, 50% do que deu de lucro. Os outros 50% foi para o caixa do DME. Nós levamos o caixa do DME para mais de duplicamos o dinheiro disponível do DME. Mais do que duplicamos. Está lá. Ou seja, vai me desculpar. Então vocês não puseram, vocês tiraram a metade do que tinha Do que direito. deu a mais. Do que deu de lucro. Tá. Pois é, mas Porque quem deu gerou o lucro foi o DME. Exatamente. Agora, o Sebastião Navarro construiu a Avenida Alcoa com dinheiro do DME. A Sim, Praça na Pedro época- Sanches foi reformada, todo o seu Como orçamento deve com dinheiro ser, do DME. como deve ser, O DME é da população de Como Poste deve Caldas. ser, o dinheiro do DME tem que ser usado para a população. Ele tem que ficar no banco. Rendendo juros. Tem que ficar no banco. Para quê? Ele tem que ser aplicado. Só que o que a gente O retirou... maior que é o nosso acionista maior- é a própria O prefeitura. acionista é a prefeitura. O que a gente retirou foi um valor, e mais do que esse valor foi para o caixa de lucro gerado. Então, nós capitalizamos ainda mais o departamento e ainda capitalizamos a cidade. Porque a gente está fazendo tantos investimentos. Até uma pessoa me perguntou, onde você está pondo dinheiro do DME? Eu falei, sai na rua aí e anda. Onde você olhar e você ver uma obra, é um lugar que nós estamos pondo dinheiro do DME. Tá facinho de ver. Olha para onde você quiser que você vai ver o dinheiro do DME. Perfeito, companheiro. Sérgio, para a gente Tá fechar bom. isso Vai aqui. acabar? Não, Estão dando sinal de luz ali pra gente. Acabou? acabou aí, chefe? Então, para a gente fechar, duas perguntas. Dá uma nota para o prefeito Sérgio. Não, essa aí eu já vou falar que eu não dou. Tá. Eu já fui numa Nossa, entrevista, você pediu para me dar uma nota para os outros, eu não dou. Quem dá nota, quem pode julgar a gente é o povo. Né? Eu não estou aqui para julgar nem vereador, nem secretário, nem ninguém. Eu não sou julgador. Eu estou aqui para executar. E que ninguém vai me julgar também. Quem tem que me julgar é o povo. Aliás, já julgou 2 vezes, eu ganhei as 2. Né? Então, o povo que é o julgador, é o povo quem define. Se você foi bem, você foi mal. Se foi bem, você reelege. Se não foi, você perde. Né? Mas- Então é injusto eu chegar e dar uma nota Tá para bom, alguém. mas você acha que você fez uma boa prefeitura? Trabalhou Eu acho que para isso? dentro do possível, Marquinhos, eu acho que sim. É lógico que a gente quer fazer muito mais. Eu queria ter feito muito mais coisas que eu fiz. Mas, assim, eu fiz o que foi possível. Isso eu tô com a minha consciência tranquila. Eu dei o meu máximo. E eu fiz tudo o que era possível fazer. Bom, você está terminando o seu mandato agora 2024, né? Não é isso? Sim. E vai chegar aí um novo prefeito para o nosso município. E a partir daí, qual vai ser o teu caminho? Eu sou servidor público. Né? No primeiro momento eu volto a ser servidor público. A não ser que o próximo prefeito me convoque para uma ação que ele precisa. Sim. Né? E aí eu estou preparado para o que for preciso. Senão você volta para o seu... Senão eu volto para o meu cargo. Eu sou engenheiro de carreira. Mas a política continua... A gente vai continuar trabalhando. Eu acho que assim, ninguém perguntou se eu queria ser deputado, né? Mas é uma Eu não possibilidade. Eu já Não, tinha é uma resposta. possibilidade. É. Eu acho assim, sabe, assim, eu falo, Sérgio, você tem vontade de ser deputado? É o meu plano. Mas se for necessário, eu faria. Não pode ficar mais sem deputado de Poços. Isso é um fato. E é lógico que o prefeito de Poços de Caldas tem muita chance de ser eleito. Talvez um nome que tem mais chance. Né? Então, se for preciso que eu seja candidato a isso, para ajudar a cidade, poder levar a cidade ao que ela precisa novamente, eu posso até ser. Né? Desde que não deu certo Se outra candidatar. coisa e tal, pode até acontecer. Porque Poços precisa muito, muito mesmo. Urgentemente. Não tem mais condições de a gente ficar. Hoje tudo orbita em torno dos deputados, Não né? tem, Verbas, não então tem deputado. precisa, Poços vai precisar ter. E aí o grande problema aí é que chega a época, todo mundo quer ser. O Marquinhos quer ser, o Ideu quer ser. Não, eu não quero ser, não. É, Todo mundo quer é ser. normal. Cada um Entendeu? tem Aí sua não vai vocação. ninguém. Aí não vai ninguém. Então se dirigir para falar, vai ser fulano, vai ser... Mas isso não existe, né, Marquinhos? Sempre, hoje são Tal da 30, vaidade, né? O cara... são 35 partidos, cada partido eu acho que tem que lançar. Aliás, tem partido que lança até para atrapalhar o outro, sabe que não vai ter chance, mas vamos atrapalhar porque ele não ganhar. Ninguém pensa na cidade, né? Às vezes a Mas o pessoa Marquinhos pensa só falou um em... negócio, o Marquinhos quer ser. Eu não quero ser. Eu acho que tem que ter candidato que tenha realmente essa vocação política Sim. e principalmente voltado para o bem da cidade e não pensar no próprio umbigo. Quando se pensa no próprio umbigo, sai 10 candidatos. Nós tivemos um exemplo aqui agora bem bacana, que foi o Júlio, né? O Júlio era vice-prefeito e tudo caminhando para ele ser o candidato a prefeito. E ele abriu mão de ser, ele não quis. Você vê, é muito difícil, né? Um candidato que está ali, vice-prefeito, num governo bem Com avaliado, todas as o Júlio- possibilidades. tem todas as condições de ser o prefeito da cidade, né? E ele optou por não ser, por Ele questões esteve aqui. pessoais dele, né? Então eu respeito mais ainda o Júlio por isso, porque dificilmente alguém
renunciaria, mesmo se às vezes a pessoa não gostasse disso, mas o ego dela não ia deixar ela renunciar, ela ia querer ser. E aí não seria um bom prefeito, né? Porque isso aqui, cara, tem que gostar muito para ser. Tem que gostar muito, tem que dedicar muito. Mas não dá para ser. O Júlio, igual quando era ele antigamente. passou aqui, ele teve aqui no Café com a Manteiga, pela conversa que nós tivemos com ele, deu para notar que ele não tinha esse interesse. Então, o Júlio foi um cara que eu admiro ele cada vez mais. E outra, foi o melhor vice-prefeito que um prefeito possa ter, viu? Eu que tive uma experiência complicada no primeiro mandato, não falando mal de ninguém não, mas assim, por situações mesmo de desejo que a pessoa tem, né, e que se sobrepõe ali naquele momento. O Júlio foi um cara que me deu tranquilidade para governar, sempre me apoiando, sempre junto, me completando, né? O casamento, né? que você falou. Me completando. Então, assim, eu desejo pro nosso pré-candidato aí um vice como eu tive. Se ele tiver um vice como eu tive, ele tá bem. Tá bom. Bom, o Sérgio prometeu que voltaria aqui e voltou, né, Sérgio? Tamo aí. Você quer acrescentar algo aí? Não, só já aproveitar e começar a agradecer a cidade, né? Eu tô indo em cada lugar que eu vou, talvez seja a última vez que eu vou como prefeito, né, naquele local. Então, cada lugar que eu vou, eu quero agradecer todo o apoio que eu tive, né? Na TV Posse ainda vou muitas vezes ainda, se Deus quiser, né? E sempre vou estar procurando aproveitar isso para agradecer a população, né? Cada apoio que a população dá, sempre elogiando, ajudando, às vezes dando sugestões, eu estou ali, né? Um reconhecimento hoje muito grande que a população vê do nosso governo, que nada mais é do que trabalho, nada mais, só trabalho. Eles reconhecem um trabalho, uma coisa assim, que foi realmente muita dedicação, muito comprometimento da nossa equipe inteira. Por isso que hoje tem esse reconhecimento e por isso que eu peço para que a população entenda a necessidade da continuidade, né? A nossa reeleição mostrou isso, a importância da continuidade. Posse nunca tinha experimentado uma reeleição. E experimentou de uma forma esplendorosa, né? Um segundo mandato muito melhor do que o primeiro, mostrando a importância da continuidade. E isso vai acontecer agora também. A gente tendo essa continuidade, vai acontecer muita coisa muito mais rápido, porque o governo está preparado, foi preparado para tudo. Tem muita coisa que vai começar a acontecer agora que nós criamos. Nós criamos, vai acontecer muita coisa boa que vai vir aí, vai começar a aparecer no primeiro ano de governo, já vai aparecer, mas foi o que nós estamos criando. Aí já pensou? Vai dar para outro, aí o outro vai cair no colo dele, uma coisa que nós estamos criando aqui. O problema maior não é cair no colo de outro prefeito, a gente está falando de política, a gente está dizendo o seguinte, que existe uma filosofia aqui no Brasil, o seguinte, um prefeito não termina a obra do outro para não dar o... Então, Não dá o ônus, né? Não. para o serviço está caminhando, né? Está caminhando. Acho que a continuidade já mostrou que ela é saudável. Então ela porque a gente vê às vezes falar que vai acabar a reeleição. Você é a favor da reeleição? Sou a favor. Sou a favor Ou até de mais tempo. de repente, ao invés de 4 anos, de 6? 6 eu acho muito. Mas de 5 Eu acho que possível. deveria ser assim. É. O prefeito poderia ter a mesma quantidade de reeleições que fosse necessário, assim como existe com deputado federal. Deputado Ou o estadual. contrário, né? Vai acabar com a reeleição de prefeito, governador, tudo bem, acaba com a de deputados também, vereadores, Sim. acaba com tudo. Ninguém pode reeleger. Pronto, aí fechou. Não, mas eu não Aí- estou aí falando... também- Isso. Mas Isso. do jeito que é, não Eu pode. não estou falando em ditadura, mas É. estou dizendo assim, em continuidade, se o povo quiser que continue, continue. E não como país comunista, que você tem 2 votos. Sim ou não? Sim, ele fica, não, ele não sai. Em relação a isso, de poder reeleger, ainda tem um outro caso. Por exemplo, um deputado pode ser candidato a prefeito sem perder o cargo lá. Ah, Fica lá, verdade. fica posando nos 2 lugares, não faz bem nenhum nem outro, né? Fica os 2 só fingindo que é. Mas ele pode. Agora o prefeito, por exemplo, se eu Ele quiser ser tem que candidato a pedir deputado, licença. eu não posso. Não, licença não, eu tenho que pedir Licença. renúncia. Eu tenho que renunciar. Tá, licença olha como é do que são, cargo, olha como é renunciar que a do lei cargo. é injusta. O deputado pode fazer tudo. Pode vir candidato a prefeito sem largar o cargo, inclusive receber um salário lá sem frequentar. Isso aí é um peso de 2 medidas? Sem frequentar. Mas Tá por toda quê? hora na Mas quem cidade. faz a lei, né? Sérgio? Vocês estão vendo o caso aí acontecendo. Tá toda hora na cidade ganhando salário lá sem frequentar. Né? Isso pode. Agora, o prefeito, se quiser ser candidato a deputado, por exemplo, não pode, ele tem que renunciar. Olha que situação. Então, são coisas que o Brasil precisa repensar. Outra coisa, eleições a cada 2 anos, pelo amor de Deus, né? Cada 2 anos uma eleição. Junta tudo não dá. e faz uma vez faz só, tudo né? junto, todo mundo junto, Custa 4 caro, anos.
é penoso. E outra coisa, atrapalha a vida Demais. do cotidiano e econômica do país. Demais. Aqui, a gente tem eleição agora. Passou 2 anos, tem eleição para deputado, aí você tem que parar toda a máquina aqui para trabalhar para Para eleição. tudo. Ô Sérgio, a obrigatoriedade do voto, o que você acha? O Brasil ela é necessária. Porque o Brasil ainda está, vamos dizer, é uma democracia muito jovem. Em outros países ele não é obrigatório, ele é opcional. Mas as pessoas são muito mais preparadas, né, culturalmente, né, intelectualmente, em todo sentido, para poder fazer. No Brasil, talvez se você fizer isso, talvez nem vote, ou pior ainda mais a chamada possível compra de votos, que é aí que o cara vai comprar mesmo para ir lá. Sei lá, é difícil se avaliar. Mas nesse momento, por ser uma democracia ainda jovem, perto da Europa, é uma coisa, um mal necessário, vamos dizer assim, né? Nós temos 150 anos aqui, o Brasil tem 500. Eu fui na Itália agora, Roma tem 2.750 anos. Pô, como é que você vai comparar isso aí? E até hoje não está tudo certo. Por lá. E ainda não está certo lá, imagina aqui, né? Então essas coisas acontecem. A minha única sugestão para o Brasil é ou acaba a reeleição para todo mundo ou não. E que todos os prefeitos, governadores tenham o mesmo direito que os deputados têm. Né? Se um tem que renunciar, o outro também tem. Legalidade. Se não precisa renunciar, o outro também não precisa. É isso que tem que ser. Eu acho que tem que ser tratado de forma igual. O que eu acho que é mais o ponto fundamental é eleições tudo junto, porque custa caro para o país e na cabeça do eleitor dá um nó, né? Cada 2 anos ele tem que escolher. Toda hora tem que ficar escolhendo. Não, E às vezes daqui a 2 anos você escolhe uma pessoa que não está alinhada politicamente com aquele prefeito ali, ou o governador não está alinhado com o prefeito, ou o prefeito está alinhado com o governador, e vira aquele negócio, não dá certo, sabe? Então, se for todo mundo junto, eu acho que seria melhor. Tá bom. Tanto, não só Falando em financeiramente, sugestão, mas também como gestão. Eu acho que seria melhor. você tem alguma sugestão para o café com a manteiga ou deixa do jeito que tá? Não, acho que está muito bom, é um bate-papo gostoso. Eu até esqueci que está filmando aqui, a gente está conversando. não estamos filmando. Você esqueceu disso? Esqueci até que Nada, estava não. filmando. Nós estamos filmando. Mas Você esqueceu de Quem está filmar? filmando é o Lucas. Mas então agora já era. Mas acho que é isso. Ficou bom aí? Ótimo. É. Esse modelo é o melhor que tem, né? Eu acho que você vem numa entrevista formal, uma entrevista de um... nem o telespectador gosta mais, né? Eu acho que Não, você mudou gosta seu de- formato. Antigamente o prefeito ia dar entrevista de gravata e terno. É verdade, Precisa né? disso. A intenção nossa aqui, Sérgio, é conversar, não é trazer o cara aqui para ficar dando pressa, por que fez, por que não vai fazer. por Vou que contar deixou outra de história aqui, já que fazer. você falou isso, eu lembrei aqui. Entendeu? Conta a tua história. Minha primeira entrevista que eu fui dar foi no Hora da Verdade. Com o William. Com o William. Eu nunca tinha dado uma entrevista ao vivo. Eu tinha dado, assim, algumas Aliás, entrevistas. vários prefeitos, a primeira entrevista ao vivo foi na TV que é um Costa. programa ótimo, né? Eu nunca tinha dado uma entrevista ao vivo, eu sempre falava assim, uma pequena entrevista de 30 segundos, alguma coisa, e ali eu ia dar 1 hora de entrevista ao vivo, e todo mundo que ia lá ia, né, arrumado, e eu juro por Deus, eu não tinha nem um blazer, porque eu não usava blazer, então eu não tinha. Quando eu ia no casamento, uma coisa, eu alugava Tem um terno. camarim lá, é só pegar. Mas eu ó. não sabia, né? Aí normalmente, se eu fosse num casamento, eu alugava um terno. Mas nesse dia eu fui pra lá e falei, nossa, como é que eu vou lá? Todo mundo vai de blazer, lá eu tenho que ter um blazer, vou comprar um blazer. Aí o João Wies, se estiver assistindo agora, vai estar rindo lá. Ele falou assim, não, Zé, eu tenho um blazer que eu te empresto. Eu falei, ô João, mas esse blazer seu vai ficar muito grande em mim, né? Você tá meio... Fundo era Você maior. tá maior que eu. Ele, não, vamos experimentar lá. Aí eu experimentei, ficou um pouquinho grande, mas eu fui com ele mesmo. Eu fui com o blazer do João Wies. E assim, pô... Porque tanto o glamour que era, né? De você dar uma entrevista de 1 hora, Hora da Verdade. Ainda nesse é. programa, né? O que mudou foi o formato, o que mudou É. foi a flexibilização, porque afinal de contas é mais extrovertido, é mais tranquilo. É um bate-papo. Sim. E antes era um formato bem engessado, né? Agora, você também participou muito tempo do bate-bola lá. Bate-bola, eu ia. Falando do teu Flamengo. Mas era lá. mais informal, né? Era mais informal e outra coisa falando sobre Você futebol. daqui Um outro assunto mais Nós não tranquilo. pressionamos você, pressionamos? Não pressionamos. Não, Agora tem uma coisa, hein? Você veio aqui e falou do Hora da Verdade. Agora que você for no Hora da Verdade, você vai ter que falar do café com manteiga para fazer justo. Não, o Café com Manteiga está sendo um ótimo programa. Com certeza. Mesmo que juntou a acabei de TV falar Plus que com veio Ele é que fala do café do Não, Do e que Hora. veio, e que Vai veio, dar, e veio com um formato diferente. E eu entendo também que quem entrevista
tem que saber que ele está recebendo um convidado dele ali, né? Exatamente, é como se você recebesse uma visita na sua casa. Você tem que ser ético, né? Você tem que estar ali sabendo o que você pergunta. Sim. Você nunca deve deixar o seu entrevistado numa dificuldade. Você deve, se você viu que você deixou dificuldade, ajuda ele ali, né? Porque nem todo mundo vai ter O desprendimento, preparo, né? preparo para dar uma entrevista. Às vezes ele se enrola com alguma pergunta que você tem que saber que ele já chega, vamos mudar aqui a pergunta. Sérgio, nós tocamos em vários assuntos aqui, assuntos delicados, assuntos charretos. Pra mim, tudo bem. E sem entrar no mérito da questão de deixar você desconfortável. Não, de A forma nenhuma. resposta está no seu poder de responder, sim. dentro da sua limitação. E até você falar, se eu não gostaria de tocar nesse assunto, é um direito que você tem. É assim, Mas o entrevistador ele tem que estar preparado para a entrevista, mais do que o entrevistado. Mas o entrevistado nos ajuda muito quando ele está embasado, né? Mas é importante. Um bom entrevistador vai fazer qualquer entrevista ser boa. Agora, um mau entrevistador, mesmo com um bom entrevistado, às vezes a entrevista não é boa. Pode chamar o Bill Gates que não vai sair com Não isso. vai ser boa. Eu falo isso, que eu vou dar um exemplo para vocês, que eu acho que foi o maior entrevistador que eu vi. Chama-se Jô Soares. E ele nunca foi entrevistador. Ele virou entrevistador. Ele criou esse programa dele lá, foi lá e começou a fazer. E depois virou um tipo de talk show Você limitado pode por pegar qualquer um deles. Você pega dele, sei lá quantas entrevistas ele fez, 1000. Escolhe qualquer uma. Qualquer uma. Escolhe qualquer uma, seja de quem for, e assiste. Você vai ver como a entrevista é boa. Ele era fora da curva. Até né? hoje, Só na inclusive, tem os cortes das entrevistas dele. Hoje mesmo eu vi uma entrevista dele com o Zé Vasconcelos. O Zé Vasconcelos era um grande amigo que eu tinha. Sempre vinha na TV Posto nos visitar, tomava um café conosco, almoçava junto. E me matou saudade do Zé Vasconcelos. E a entrevista foi assim. Aliás, aquelas perguntas mais tranquilas. O que está acontecendo? E aí o próprio entrevistado descreve o que está acontecendo. Né? Não, ele era fora de série. Sérgio, eu espero que você tenha gostado de voltar aqui. Foi prazerão. Marquinhos Soares. Aí, ó. Marquinhos Soares. Foi. Não, primo, Marquinhos Azevedo e Sérgio Azevedo. Ele é de Azevedo, de Volta Redonda. Eu sou de Azevedo, De Machado. O William é mais de Oliveira. especificamente da Fazenda De Oliveira. Jacutinga. Tá bom, Sérgio. Beleza, Sérgio Antônio Carvalho de Azevedo. Muito obrigado, viu, Sérgio? Grande abraço. Eu que agradeço aí, Marquinhos. Sucesso Grande aí abraço, no cabeça. programa de vocês. Obrigado, Eudeu. Obrigado os meninos aí que acompanharam. Lucas e o Donizete, Otávio. que me Otávio é o nosso acompanha mais aqui. novo contratado. Lucas? O Otávio é o nosso novo contratado. Otávio. Não, obrigado aí vocês. Parabéns pelo programa que vocês têm feito aí. Que possa ter bastante sucesso aí. Depois você vai receber o podcast, tá? Pra você distribuir à vontade e compartilhar. Não, então manda aqueles Eu e o Marquinhos nós nos resuminhos, unimos né, aqui. que a gente vai postando. Eu mando no teu WhatsApp. Eu e o Marquinhos nos unimos. Mas se pra um inscreve lá, né, jornalismo Sérgio? bacana. Então, se inscreve lá. Aliás, gente, né? Custa. Dá um like, custa like. nada. É isso aí. Se inscreve lá. Espero que as pessoas tenham gostado da entrevista. Procurei ser o mais sincero possível, como eu sou sempre, né? Tá bom, Sérgio. Às vezes falando até mais do que eu deveria. Mas sendo Muito sincero, obrigado. Porque sabe, o dia que você for, dentro o do dia que eu acho que é a minha opinião. O dia que você for governador, quero que você Quem venha. sabe, né? Quem sabe? Deus é que... O Sérgio sabe da história do governador. O governador um dia chegou lá na TV Pós, por acaso, o Sérgio sabe dessa história, pediu um espaço, virou governador. Foi o mais votado no interior de Minas Gerais, depois de Araxá. Foi. Você vê, começou aquela briga lá dos dois que eram possíveis os favoritos, né? Vamos dizer. E a população procurando uma coisa diferente. Aí veio o cara diferente, né? E é interessante que ele virou amigo depois também. Ele é ótimo. Durante o período. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado. Viu? Obrigado, Marquinhos. Grande abraço, Sucesso aí pra vocês. a Um abraço aí a todos que nos assistiram. Eudeu Pereira. Bora. Bom, da minha parte, hoje eu estou satisfeito. Fizemos uma ótima entrevista, procuramos saber de tudo. Faltaram alguns assuntos, assim como saúde, educação, etc. Mas fica para uma próxima vez. Obrigado, Sérgio. Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Gente, antes de fechar o nosso episódio de hoje, eu quero falar mais uma vez do Especial Turismo, para a gente fechar, né? Apresentado pelo meu companheiro Eudeu Pereira pela TV Postos, aos sábados às 20 horas, aos domingos às 15h30 e às quartas-feiras também às 20 horas. E Eudeu Pereira nas viagens, lugares, as aventuras de Eudeu por esse mundão aí, né, Eudeu? E a gente se encontra aqui. É isso. Grande abraço. Na próxima quinta-feira nós estamos de volta com mais um Café com Manteiga. Fica em paz, vai na fé. E até lá.